Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bereia Podcast. Aqui nesse podcast nós tratamos sobre vários assuntos relacionados à fé cristã. E hoje, no assunto de hoje, nós temos uma pergunta capciosa: o que a igreja esqueceu? E para debater sobre vários assuntos dentro desse questionamento, eu tenho como convidado hoje Daniel Vieira, um grande amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E assim, é uma honra a gente estar fazendo parte disso. Fico realmente extremamente grato. Hoje, fazendo parte da Bereia, como igreja, né? Então a gente não está aqui só pelo podcast, mas a gente está como família também, no contexto de igreja. E é interessante poder compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo, né? Por mais que a gente está aí se conhecendo há pouco tempo, mas a gente pode se dizer que já está bem familiarizado, né? Nas coisas de Deus, a gente costuma dizer o seguinte, né? Como Jesus nos apresenta os seus amigos, né? Então Jesus tem amizades espalhadas no mundo. Sim. E ele nos conecta a essas pessoas, e uma das coisas que mais fazem com que isso ganhe sentido é quando nós, conhecendo pessoas há pouco tempo, nós temos a percepção de que isso parece que já acontece há muitos anos. Então, isso só Jesus pode fazer. É o tipo de conexão que o homem nenhum consegue. Então, somente através do Espírito a gente consegue nos conectar a pessoas num curto intervalo de tempo, e esse curto intervalo de tempo trazer a percepção de que parece que isso já é... Essa é a realidade da comunhão. Né? Essa é a realidade da comunhão, é verdade. Então, quero só, mais uma vez, né, agradecer pelo convite. E, para quem não me conhece, me chamo Daniel Vieira, sou casado com a Gisele Vieira, a mulher mais linda do meu universo. Há controvérsias, porque eu também tenho um... Sou pai do Kalel e da Lídia e da Isabela, que são duas, né, que já estão com o Senhor, já estão com o Senhor. Então, mas é isso aí, vamos dar continuidade ao nosso debate. Vamos lá, cara. Eu separei aqui algumas pautas. E assim, o tema de hoje, a pergunta de hoje, ela suscita vários tópicos para a gente debater. Então, quando eu falo o que a igreja esqueceu, o que a gente carrega por trás dessa pergunta é principalmente a ideia de coisas que nós fomos deixando para trás ao longo de uma caminhada. Então, a igreja já tem estabelecida na Terra mais de 2000 anos, a partir de Atos. E a partir dali a gente começa numa organicidade e nós nos encontramos em outra hoje. Então, o que nós deixamos, o que nós esquecemos de Atos, capítulo 2, até hoje, né? E um dos principais pontos que eu quero trazer para ti aqui está baseado numa frase de um pastor americano chamado E.M. Bounds. Ele vai dizer, tem uma frase dele essa frase é marcante, cara, e de verdade ela marcou a minha vida e eu carrego ela comigo. Ele fala o seguinte, que o homem sempre está em busca do melhor método. Ele sempre busca uma melhor metodologia de fazer alguma coisa. Mas quando a gente fala das coisas de Deus, Deus não está em busca de um melhor método. Deus está em busca de melhores homens. Porque, no fundo, o homem é o método de Deus para a igreja. E aí eu trago o primeiro tópico para a mesa já, para a gente debater, que é a ideia de como as metodologias têm feito parte da vida da igreja nesses últimos tempos, das visões, das doutrinas humanas, versus a ideia daquilo que deveria ser a organicidade de um homem remido pelo Senhor, fiel às Escrituras e se mantendo na simplicidade do Evangelho, caminhando ao longo de milhares de anos como deveria ser a igreja. Nós temos esses dois opostos hoje. Como é que você vê isso daí? Fala um pouquinho para mim. Então, colocar esses dois pontos assim, entre a visão do homem e a doutrina da igreja de uma forma muito mais clara, ela é muito desafiadora, porque eu acredito que realmente com o tempo de 2000 anos de história da igreja, se ficou muito fragmentado o evangelho durante todo esse percurso. E eu uma vez escutei uma frase também do Leandro Vieira muito interessante, que ele fala justamente assim, que o problema da igreja evangélica é não ter um papa, e o problema da igreja católica é ter um papa, né? Porque o problema da igreja católica é ter só uma pessoa que é realmente o intermediador de tudo, né? Ele é a voz total, absoluta em relação àquilo que Deus está trazendo para a igreja católica. O problema da igreja evangélica é justamente não ter um papa, porque não trata essa questão da unidade, onde se torna fragmentado, todo homem tem uma visão e uma teologia a respeito do evangelho. Então, nisso daí já começa assim as distorções, né? A gente sabe que realmente Deus ele vem buscar uma igreja perfeita, e essa igreja perfeita ela é invisível, né? Hoje nós estamos no contexto de igreja visível e imperfeita. Não existe a igreja perfeita, ainda mais nesse contexto a gente vai tentar buscar uma igreja que
né, mais se enquadre naquilo que a gente tem como uma verdade doutrinária e bíblica. Né? O problema hoje das visões é que elas estão distorcendo assim, o contexto do evangelho. Eu acredito que nem entra tanto num ponto da igreja se tornar uma seita. Aham. Mas ela entra numa linha de heresia. Perigosa, é. Bem perigosa. É. Assim, quando a gente olha para a história da igreja, Daniel, a gente vai ver que não existia assim, muita preocupação no primeiro milênio da igreja com relação a estabelecer-se uma identidade que fosse reconhecida pelas pessoas. Porque era algo que naturalmente se mostrava. Até porque a realidade cultural daquela época é um pouco diferente da nossa. Um pouco não, muito diferente da nossa. Naquela época, ser cristão não era uma vantagem, por exemplo. Sim. Então, eu acho que a gente vive num mundo hoje em que as coisas exteriores elas conseguiram moldar aquilo que deveria ser a essência da igreja, o interior. E esse é um grande problema, porque nós, ao invés de sermos agentes de influência no mundo, nós permitimos que o mundo fosse o agente de influência dentro dos nossos lugares. E o evangelho está sendo meio que não é uma questão de benefício, assim. Porque, na verdade, o evangelho é incrível. A gente realmente, de né? É poder de Deus. Mas, hoje em dia, o evangelho está sendo como uma troca. É o que você falou. Tipo assim, daquilo que está sendo dado, oferecido ao povo. Então, antigamente, no contexto da igreja, a história, quem realmente recebia o evangelho era uma sentença de morte. Então, essa pessoa realmente sabia que ela não poderia voltar atrás. Ele ia ser perseguido, né, ia ser decapitado, mas ele decidia realmente, a partir de uma experiência com Cristo, decidir morrer por aquilo que ele acreditava. E hoje o evangelho está muito deturpado em relação a isso. Então o evangelho está sendo oferecido e você pode receber, principalmente no Brasil, cara. A gente não está falando da China, de um país perseguido, onde realmente tem as igrejas subterrâneas, onde uma pessoa realmente recebe o evangelho, né, decide realmente seguir a Jesus, sabendo que a qualquer ponto ele pode ser preso, pode ser morto, entendeu? E a gente vive realmente o evangelho hoje assim, como se fosse algo muito fofinho. E dado de uma forma muito, muito simples, assim, né? Não, beleza, vou ver o evangelho e tá tudo bem, isso não me custa nada, talvez não precise renunciar a muita coisa, eu posso viver a minha vida do jeito que eu vivo, ou eu posso maquiar alguma coisa, mas tá tudo bem, eu sou cristão. Porque antigamente tinha o católico não praticante, hoje tem o evangélico não praticante. Não, como é que pode, né, cara? São tempos... Hard times are coming. Tempos difíceis. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, te provocar numa situação. Por que você acha que hoje, e aí assim, não vamos olhar muito para trás, vamos olhar para hoje, as pessoas elas estão, eu falo das igrejas, as lideranças principalmente, elas estão muito abertas à ideia de criar formas, principalmente visando crescimento? Porque quando a gente fala de metodologia, eu acho que todos não, né? Não vou ser generalista, mas a maioria dos métodos, eles estão hoje sempre no propósito de encher uma igreja. Sim. A gente, poucas são as estratégias que talvez vão se enquadrar com alguma preocupação genuína, com qualidade, com a verdadeira vida, a realidade das pessoas. A maioria das visões que a gente tem hoje, elas estão voltadas para um crescimento, uma expansão a qualquer custo quase. A pergunta é, por que você acha que as pessoas elas estão mais abertas a esse tipo de estratégia e elas estão rejeitando mais aquilo que talvez de forma orgânica deveria acontecer? Porque se a gente olhar para Atos, a gente viu uma igreja que crescia na confiança daquilo que Deus acrescentava. E Deus ia acrescentando. Dia. Então, nós perdemos isso, talvez porque nós enquadramos a Deus achando que ele deveria trazer na velocidade que a gente quer, ele não trouxe, então a gente foi buscar estratégias. Ou o que você pensa? Me fala, assim, qual é a sua percepção com relação a isso? Cara, eu acredito assim que a igreja ela pode crescer e continuar sendo uma igreja saudável. Eu acredito que realmente a igreja pode ter um crescimento, pode se tornar uma igreja relevante e continuar sendo saudável. O problema é que quando a pessoa, ou um outro pastor que seja, está no contexto de uma igreja um pouco menor e se depara com as dificuldades, talvez do dia a dia, de uma multiplicação, de fazer com que a igreja se desenvolva de uma forma maior, ele começa a pegar os métodos. Então, eu vou numa igreja que já desenvolve uma coisa, talvez uma igreja saudável, conseguiu durante anos construir algo, e ele vai, senta com a pessoa e fala, não, mas a gente fez isso. Então, ele vai replicar uma parte daquilo.
vai com uma outra pessoa, replica mais uma parte daquilo. Então, se torna vários fragmentos de uma visão humana de tudo, do todo. Então, tipo assim, se deu certo para fulano, vai ter que dar certo para mim. E você simplesmente só replica. Então, a gente não precisa ir tão longe. Porto Velho mesmo. Os cultos que são, por exemplo, expostos no contexto de oferecer algo para você, né? Enfim, venha participar durante tanto tempo de tal, uma campanha específica tal que você vai ter isso. Cara, isso começou a dar um boom da cidade de alguns anos para cá. Isso não tinha antigamente isso. Tem até nome já. Entendeu? Então, assim, e qual que é o contexto disso? Por que tá levando? Então, tipo assim, deu certo numa igreja, vai dar certo na outra, e vai dar certo na outra. E você pode olhar, é natural, o crescimento, ele tá acontecendo. Sim. Entendeu? Sim. Tá acontecendo. Agora, esse crescimento é o quê? Preço, a que preço? É só numerofobia? É só para ter número? Entende? É só para ter um crescimento. E, cara, e assim, nada contra o contexto de uma igreja crescer e ser saudável. Esse não é o problema. Eu acredito que ela pode ser orgânica e desenvolver uma quantidade de pessoas. Não tem problema, né? Mas eu também não vejo que o fato de você só ter uma igreja ali pequena, com 50 pessoas, com 30 pessoas que seja, com 100 pessoas, que isso também seja um problema e também você tem que se acomodar a isso. Não, porque eu acho que você também tem a oportunidade de pregar o evangelho, de tentar expandir o máximo que você puder, mas óbvio, fazendo de uma forma orgânica saudável. E que isso seja saudável. Sim. Até mesmo porque quando a gente entra no contexto de visão e a gente entra na linha da visão humana, daquilo que a pessoa tem como ideia ou como parâmetro, ele pode mudar conforme o contexto. Então, se não está dando certo isso, então vou mudar por causa disso. Então, cada contexto vai fazendo com que a visão da igreja seja moldada. Tá. Né? E uma igreja que já preza mais pela doutrina bíblica, ela não vai ser mudada pelo contexto. Porque o que vai deixar com que ela se torne ali certa e centrada é porque ela é fixa e pautada no evangelho. Simplesmente no evangelho. Então, ela não vai ser mudada por contexto. Entendeu? Entendi. Por qualquer outra coisa. Aí pode incluir estratégias e métodos, foco, como ampliar, como crescer, como desenvolver. Cara, tudo isso são só estratégias. Mas no contexto da doutrina bíblica, a gente não tem respaldo para isso. A igreja ela vai ter que ter uma vida pautada no evangelho, ela vai ter que ser tratada com a vontade revelada de Deus para a igreja e não pelos métodos dos homens. Né? Então ela pode, uma igreja que ela está envolvida na visão do homem, ela pode ser influenciada por uma cultura. Então ela vai ser inserida dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, e ela vai meio que se moldar pelaquela cultura para fazer com que a igreja meio que seja abraçada pela comunidade ou pelaquela cultura estabelecida. E uma igreja que eu acredito já doutrinariamente pautada na Bíblia, ela necessariamente não vai se curvar a uma cultura para poder tentar ganhar números, entendeu? Muito pelo contrário. Qual era o contexto dos apóstolos? Era justamente eles serem inseridos num lugar onde tinha uma cultura errada, implantar uma microcultura como se aquilo realmente mudasse com o decorrer do tempo. Então, o papel do evangelho é fazer com que os ambientes sejam mudados. Não a igreja ela precisa se adaptar à cultura da cidade ou do bairro. Sim. Dentro desse ponto, cara, o que eu percebo? Quando a gente olha, por exemplo, para o surgimento da igreja como ela é hoje, tá? Porque se a gente olhar biblicamente, a gente vai ver o conceito de eclésia desde o Antigo Testamento, mas a igreja moldada no contexto como ela é hoje. Nós vamos ver pessoas preocupadas em viverem algo orgânico, perseverando em coisas que são fundamentais, que a gente pode chamar isso daí, até a gente vai ver depois mais pra frente, a ideia dos sacramentos, né? A gente vai ter a ideia de uma das coisas é a ceia. Então, o repartir o pão, o comungar do corpo de Cristo em comunhão. Então, eram igrejas que perseveravam. Aí já me tem uma palavra que me espanta, porque se eu tenho que perseverar é porque não vai ser algo natural. É algo que eu vou ter que me empenhar para fazer. Sim. A partir do momento que elas se empenhavam, organicamente, o Senhor ia acrescentando as pessoas. Eu vejo hoje uma realidade onde a sociedade que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, ela é uma cultura onde é uma cultura ansiosa. Então a gente tem aí hoje, tudo é feito fast food, tudo é o efeito fast food. Tudo é muito rápido, cara, tudo tem que ser para ontem, a gente não tem tempo, a gente não tem como... E com isso, isso entrou na igreja. Nós somos absorvidos por essa cultura do mundo na igreja, na ideia de que
nós abrimos mão de cultivar e perseverar naquilo que nós deveríamos e estamos tentando replicar coisas de forma rápida. E aí a gente está trazendo as estratégias. Para que se torne mais orgânico, para que se funcione com mais velocidade. E aí entra a parada dos cultos aí, de promessas, de campanhas. O problema todo é que quando o homem faz isso, e ele faz isso dizendo, olha que bênção, Deus está trazendo as pessoas. E eu não sou Deus para dizer se todas as pessoas que estão indo para lá são de Deus ou não, o tempo dirá. E que talvez não tenha uma transformação genuína. Não estou aqui para julgar, eu só estou dizendo que a história conota isso daí. Como? Se a gente olhar para a própria Escritura, nós vamos ver um Cristo que arrebanhava multidões. E as pessoas elas estavam em busca do Cristo que alimentava, que curava, que dava um direcionamento, uma palavra de coach, de incentivo. Então, Jesus, ele, na sua misericórdia e graça, ele sempre supriu necessidades de pessoas. Mas ele nunca se moveu por elas. Então, Jesus tinha um propósito traçado. E ao longo da sua caminhada em propósito, ele supria necessidades. E essas pessoas se aproximavam de Cristo. Só que quando ele começou a fazer o filtro, e ele faz o filtro por meio da palavra, é quando ele juntava todo mundo e falava o seguinte, olha, senta todo mundo aí que agora nós vamos ter que realinhar o que vocês estão pensando sobre mim. A maioria das pessoas abandonaram, e isso é verdade que aos pés da cruz, meia dúzia de pessoas, a maioria mulheres, está lá. Então, assim, nós temos hoje um movimento que é muito comum da humanidade, cara, de buscar coisas para se saciar. Então, quando uma igreja não faz o que Jesus fazia, de a cada tempo fazer um peneirão, de olhar e falar o seguinte, senta todo mundo aí, vamos realinhar, ver se está todo mundo na mesma página. Vocês estão aqui por quê mesmo? Por que nos reunimos? Por que congregamos? Nós estamos aqui para quê? Eu acho que nós perdemos isso. E aí tem conflitos de interesse o porquê. Eu acho que as pessoas não querem correr o risco de perder. Na parada do número, o Leandro Vieira fala uma coisa também, ele diz o seguinte, existem... porque o crescimento, como tu disse, ele assim, tudo que está na videira não tem como não crescer. Sim. Se nós estamos em Cristo, organismo vivo, nós precisamos crescer. Agora, existem anomalias de crescimento. Aquilo que cresce rápido demais, ou além do que deveria crescer, é uma anomalia, é o gigantismo. Sim. Mas também tem aqueles que não crescem o que deveriam crescer, que é o nanismo. Essas duas coisas estão erradas. E aí dentro de uma eu tenho a numerolatria, que é a idolatria pelo número. Eu preciso de gente, eu preciso de uma igreja com 1.000 pessoas, com 3.000 pessoas, eu preciso de arrecadação de tanto e tal, e multiplica e divide, e bota 12 aqui. Então, bom, as metodologias estão aí para nos mostrar como a gente é bom nisso. Mas também tem um outro lado que é a numerofobia, que é o medo do crescimento. Eu me encontrei, até recentemente, dentro desse hemisfério, por olhar e falar o seguinte, cara, eu não quero me tornar aquilo. E de verdade, no meu coração eu falava assim, cara, eu não quero me tornar uma igreja gigantesca a qualquer preço. E eu orava ao Senhor, mas eu percebi que isso era errado também, cara. Não querer crescer é errado. Sim. Só que existe um lugar, cara, entre o não querer crescer e o crescimento orgânico, que ali eu acho que eu tô meio perdido ainda, de depender de Deus para um crescimento e me manter fiel ao longo de um tempo. Porque a cultura da ansiedade, ela é desse mundo, eu tô nesse mundo, cara. Então a gente olha e fica ali, cara. Na ideia de que, eu acho que isso faz com que às vezes a gente bote os pés pelas mãos. Na ideia de falar o seguinte, cara, não tá dando certo, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E tentar ir atrás dos meios e tentar buscar formas de botar a gente pra dentro de uma igreja. A melhor forma, cara, que eu vejo da gente conseguir combater isso daí é buscar novamente, cara, aquilo que a gente abandonou lá atrás, a simplicidade do evangelho vivido. Sim. Então, viver, cara, uma pregação bíblica, a gente vai entrar mais à frente em alguns tópicos que vai falar como a gente pode diferenciar uma igreja falsa de uma verdadeira, e aí eu não vou me ater tanto agora pra gente falar lá na frente, mas existem coisas simples que nós devemos nos manter fiéis e confiar no Senhor para esse crescimento, para que a igreja ela cresça como um organismo vivo mesmo, autossuficiente, assim, perdão da palavra, não é autossuficiente de que nós não precisamos de Jesus, sim, mas autossuficiente de que é um corpo, sim, que em Jesus funciona na totalidade. Não existe uma pastor-dependência, sim, ou uma, sim, dependência dos líderes. Sim, sim. A gente tem um corpo, um organismo que cresce e funciona. Eu, sim, acho que esse é o objetivo, mas como é difícil, cara. Mas eu acredito também que, por exemplo, fica assim alguns pontos, né? Tem a igreja hoje que busca a questão dos números e vai estar atrás dos métodos, enfim, tudo, aí você entra. Evangelismo, Visão MDA, G12, enfim, por aí. Eu conheço M12. Eu conheço muito bem algumas delas. Você vem de divisões assim. Então,
o que acontece? Você vê toda essa estrutura de crescimento absurda e realmente cresce muito rápido. Mas Funciona, né? funciona. Só que de outra partida, quando a gente vai ali para uma igreja mais reformada e a gente pensa, cara, e agora? Parece que tem aquele receio do evangelismo, parece que tem o receio de um GC e como é que eu vou fazer para que um líder realmente multiplique. E eu super entendo isso. E eu sei que, tipo assim, porque os métodos, se a gente olhar, cara, não faz muita distinção. Tipo assim, a célula, é errado você ter uma célula? Não, é, porque não. tinha um grupo de comunhão em casa, entendeu? O princípio é uma benção. É isso, né? esse princípio é legal. Então, tipo assim, é sadio. Na própria Bereia, a gente ter um GC, ter um grupo de comunhão, você fazer com que os irmãos desenvolvam, compartilhem, cresçam na fé, é natural. Agora, o problema, aí entra a metodologia. Daqui tanto tempo, você tem uma meta. Então, daqui 6 meses, você vai ter que multiplicar. Tem prazo, né? Pelo menos 3. Esse é o problema. Você vai ter que ter uma multiplicação. Então, e aí entra a linha. É esse ponto que eu quero até fazer uma pergunta para você. Pergunte. A gente entra nesse aspecto. Beleza, eu tenho que levantar um novo líder num GC. E aí, quais são os critérios para essa pessoa ser levantada? Porque, na maioria das vezes, como experiência, a gente levanta uma pessoa sem ter uma caminhada no evangelho, onde a gente consiga ver frutos e ter uma trajetória. Uma pessoa que não tem condições de manejar muito bem a espada, o evangelho, a Bíblia, que essa é uma das instruções. Né? Então, assim, tem o ponto do testemunho. E o problema disso é que, tipo assim, a gente vai olhar a história e deixar com que essa pessoa exerça um papel de liderança pelo período que ela está congregando comigo. Então, se ela está ali há 6 meses e eu vejo que durante 6 meses ela não cometeu nada de errado, tá tudo bonitinho, tá participando do discipulado, tá congregando no culto de domingo, então essa pessoa tá pronta para se tornar um líder. Isso e pode ser que ele acerte em algum momento uma pessoa ou outra, entendeu? Mas eu acho que as chances Mas de a erro maioria os erros são maiores do que os acertos. E por que eu acho isso? Primeiro porque nós não deveríamos ter a pretensão, cara, de ninguém que chega numa igreja de usar a pessoa. Eu sei que a gente fala, tem um jargão no meio gospel aí que a pessoa fala assim, eu sou um instrumento, eu sou usado pelo Senhor e tal, e é um sentido bom de ser usado por Deus, mas eu acho que a igreja não deveria se preocupar num primeiro momento em usar a pessoa, seja no que ela aparentar ser boa, no seu talento, no seu dom. Por quê? Porque ali nós teremos um grande problema. Quando eu me importo primeiramente com as mãos de alguém, antes de me importar com o coração da pessoa, e ela está servindo e fluindo no seu dom, nós não teremos problema. Sim. Mas na primeira necessidade que eu tiver de confrontá-la ou de talvez orientá-la, por não ter o coração dela, eu corro um sério risco de perder essa pessoa. Então, ali na igreja, nós sempre tentamos... Pode falar. O que seria ter o coração dela nesse contexto? O que seria o ter o coração dessa pessoa? E aí pode soar de uma forma muito errada de ter o coração como se fosse uma questão de dominação ou de própria manipulação. Sim, entendeu? Boa pergunta. Vamos lá. O que é ter o coração? Ter o coração é você ter tempo suficiente para você conhecer o coração daquela pessoa e ela poder conhecer o seu. E aí entra algo que muitas vezes num processo de pastor com ovelha não acontece. Onde às vezes o pastor sabe da ovelha, mas a ovelha não sabe do pastor. Então a ideia de conectar corações começa num relacionamento como pai e filho. Como é que um pai conquista... Vamos pegar um adolescente. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Como que um pai conquista o coração do seu filho? Se ele abriu dele primeiro. Você nunca vai acessar o coração do seu filho sem antes você permitir que ele entre no seu. Por quê? Porque quando você rasga o seu coração e permite que ele entra e fala assim, cara, eu tô tranquilo, tô seguro. Desarmado, tá desarmado. Ele fala assim, cara, Sim. por que eu não vou fazer o mesmo? Então ele vai lá e faz. Num contexto de igreja é a mesma coisa. Eu preciso me envolver com as pessoas, me importar com elas e entender também que elas precisam me conhecer nas minhas imperfeições. E com isso nós vamos desenvolver um relacionamento que vai fazer com que nos momentos difíceis ela não questione me abandonar ou abandonar o corpo. Porque ela sabe quem eu sou. Mas isso não faz você uma pessoa inquestionável. Não deve, na verdade. Sim. Porque aí que tá, nós temos hoje, e mais à frente ali, eu acho que a gente falaria nesse propósito de
da ideia da liderança, né? Sim, de uma sim, liderança sim. única, impositória, para uma liderança Tipo, mais a gente vai chegar lá, pluralista. então. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas, assim, resumidamente, nesse ponto da visão, da doutrina bíblica, que é a visão do homem, quando ela é invertida, ela vai trazer um mal para o contexto da igreja. Quando você tira o contexto de uma igreja com a doutrina bíblica e coloca uma visão de homens. Sim, sim. E ela vai se tornar uma igreja disfuncional. Essa é uma das coisas que a igreja esqueceu, por exemplo. Que a gente pode ter como resposta para a pergunta que é tópico do debate. Nós esquecemos de viver a simplicidade do evangelho. Sim. E nós adornamos o evangelho. Nós enfiamos uma porrada de adereços e de coisas, onde às vezes a única coisa que não aparece é o verdadeiro evangelho. Entra o pragmatismo no meio, que vai ser, né, justamente o contexto da gente fazer o que funciona, não o que a Bíblia fala. Né? Então, tipo assim, é o que a gente estava falando agora há pouco. Cara, então, eu vou fazer o que funciona. Isso é e muito o que funciona tá muito bom. Isso é muito maluco, cara. Porque a gente tem uma percepção de ver as coisas que é diferente da percepção de Deus ver as coisas. Quantas coisas que nós estamos fazendo que são boas, mas que Deus não está fazendo? Sim. E a gente acha que porque está dando resultado, porque nós achamos que Deus está naquilo. Só que nós tomamos decisões independentes de Deus, nós nos movemos independente de Deus, nós escolhemos, eu acho que aí tem uma frase que caracteriza muito a igreja de hoje com relação a essas visões, nós aprendemos a fazer a obra de Deus sem Deus. Sim, sim. Nós deixamos o Deus da obra para fazer a obra de Deus. Pois é, mas assim, é uma loucura, porque se ela está numa crescente, Deus está comigo. Né? Se ela não tá... Deus não tá. Não é. É que a igreja, as ovelhas não estão abraçando. Pronto, o pastor não erra nunca, né? Ninguém tá fazendo. Então, tipo assim, a igreja tá crescendo, uau, Deus tá dando crescimento. A igreja passa por dificuldade, não consegue crescer, é porque não tem quem serve, é que não tem quem lidera, é que não faz isso. Então, o problema do não crescimento é das pessoas, é do corpo. É do corpo. É do corpo. Então, verdade. isso também é um grande problema. Aí a gente vai também entrar na linha onde vai ter o antiblissicismo, que se torna a palavra adaptada, então você já não tem mais a palavra genuína, você vai fazer uma adaptação do evangelho em vez da palavra moldar o contexto da igreja, a visão está mudando a palavra. E a gente vai ter frases, por exemplo, como o próprio Ed Renekiewicz, né? Que era um cara conhecidíssimo, e ele traz ele sustenta uma frase icônica, né, de que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, ela contém. Então, nessa linha, cara, muitas pessoas estão andando, onde eu, por não conseguir viver a totalidade da palavra, eu começo a entender que o erro é a palavra, não eu. Sim. E aí eu começo a dizer o seguinte, eu vou ficar com as coisas que me servem. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus a partir daquilo que Deus falou. Mas aquilo que os homens falaram, aquilo que é história, não é a palavra de Deus. Está lá só como um contexto para encher linguiça. Sim. E aí, meus irmãos, nós perdemos toda a proteção que nós temos para viver uma verdadeira espiritualidade. Por que é um problema nós vivermos dentro de uma igreja onde a Bíblia não é a palavra de Deus? Porque não existe parâmetro mais. Sim. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, não existe parâmetro. O parâmetro sempre será o homem. E assim, um grande problema também é a gente entrar nesse contexto da igreja. E às vezes a pessoa está no contexto de uma igreja errada, cara, vivendo assim uma loucura, mas ela não sabe que ela está vivendo aquilo. Ou às vezes a pessoa, cara, um ser inteligente, formado, uma pessoa que tem ali assim, suas convicções, mas mesmo assim ela consegue ser manipulada. E o que faz realmente a pessoa entrar nesse contexto de ser manipulada a esse ponto? Porque a gente está falando talvez de uma pessoa inteligente, que tem um bom estudo, que tem informações, que tem acesso a um monte de coisa, e simplesmente se deixa levar por esse tipo de doutrina. Ou, talvez seja mais evidente, talvez os problemas maiores, assim, bem mais escancarados em relação ao abuso, vai estar no contexto onde as pessoas não têm tanto acesso à informação. Sim, mais fácil, né? Talvez são pessoas que são um pouco mais, enfim, fáceis de ser manipuladas. Eu tenho uma teoria para isso. Eu tenho uma teoria para o teu primeiro exemplo. De como pessoas que são inteligentes e de uma certa forma cultas, né? Não são ignorantes no termo da palavra real, de não conhecer as coisas, se deixam levar por isso. A primeira teoria é
primeiro, elas são neófitas, elas estão aprendendo ainda. Então, dentro de um período inicial do tempo, elas se permitem manipular porque elas ainda estão aprendendo. Sim, e aí sim, elas sim, vão, sim. elas entendem que aquilo é verdade, porque o pastor falou, e o pastor, afinal de contas, sabe mais do que ela. Mas ela tem só essa verdade como absoluta. Ela tem só essa verdade, ela ainda não entende como funciona o universo das coisas, das questões cristãs e da fé, então ela ainda está tateando, então ela se deixa muito levar por aquilo que dizem. Só que se for esse o motivo, com o tempo essa pessoa tende a espinhar. Porque ela vai deixando de ser ignorante na fé, porque ela é uma pessoa culta, por ser assim, uma pessoa mais ligada nas coisas, ela vai buscar e vai ver, cara, não é bem assim, tem outros pontos de vista. E principalmente, Daniel, um cristão verdadeiro que começa a sua vida na fé se relacionando com a palavra de verdade, ele não permanece no engano, cara. Não tem como. Por isso que a palavra ela deve ser sempre o cerne da vida cristã, quando eu digo como padrão, como balizador do que fazer, o que não fazer. Porque Cara, quando ele se envolve com a palavra, e aí, e eu digo assim, se envolver não apenas de tipo, você pega a Bíblia e lê a Bíblia. Sim, sim. Não, de você começar a cavucar mesmo, cara. O pastor pregou um negócio e falou, cara, deixa eu ver se é bem assim. Deixa eu ver o que as pessoas falam. Vai num Bem comentário. bereano. Pronto, seja um pouco bereano, cara, né? Assim, um pouquinho só, cara. Não vai fazer mal pra ninguém. A palavra diz que eles eram mais nobres. E aí eu não tô dizendo que eles eram mais peito inchado ou que isso. Não. A nobreza deles estava no zelo de averiguar se aquilo que era dito era verdade. Por quê? Porque o homem não está imune de cometer erros e equívocos, sejam intencionais ou, a pior das hipóteses, não é tensionais não, né? Querendo mesmo, sei lá como é que fala, intencionais ou sem intenção, sei lá como é que diz. Mas assim, ninguém está livre disso. Sim, sim. Como que a gente resolve esse problema? Quando a gente tem um filtro embaixo também. Não só um pastor que fala e as pessoas fazem o sinal da cruz e falam amém. Pois é, mas aí que tá um ponto. Porque, cara, eu conheço pessoas muito inteligentes, cara. Muito inteligentes, que amam realmente, assim, o evangelho, que entende, tipo assim... E chega naquele ponto de falar, cara, eu sei que tá errado. Por exemplo, eu não concordo com tudo que é falado, não concordo com tudo que ensina, mas eu quero ficar aqui. A pessoa inteligente, ela não concorda, mas ela decide ficar. E qual é normalmente No contexto... Não, pra ficar? não sei. Não sei. É porque, tipo assim... Tem uma outra leva de pessoas, por exemplo, que ficam porque ali elas têm um ambiente mais confortável. Então, ó, eu tenho uma frase que o Anderson Silva ele fala o seguinte, ó. Normalmente, ovelha que passa a mão em pecado de pastor é porque ele administra alguma coisa parecida. Então, assim, não estou dizendo que são todos, tá? Sim. Mas se eu tenho falhas no meu caráter e eu estou num lugar onde eu não sou confrontado nessas falhas, cara, eu tô no ambiente mais seguro da terra para o meu pecado. Sim. Às vezes não pode... Assim, não estou dizendo nem que é pecado. São falhas, às vezes, que te corrompem, mas ainda não te levaram para a ruína, vamos dizer assim. Porém, o ideal era nós exigirmos, cara, porque assim, o evangelho de ponta de cabo a rabo, o poder de Deus na terra, ele é um evangelho que deve ser pregado para o confronto, não para o conforto. Então, cara, se você lê as cartas, assim, ninguém teria problema de entender que o evangelho é um evangelho de confronto se lesse as cartas de Paulo às igrejas. Okay. É um chamado a uma análise constante e é uma desconstrução, cara. Ler a Bíblia e sair de lá confortável com ela, cara, eu não sei o que você está lendo, entendeu? Não tem como. Porque normalmente ela vai apontar em nós falhas que são constantemente percebidas e a gente às vezes sabe, só que a gente não quer viver o processo da mudança. Então, não tem uma explicação melhor do que isso, cara. A pessoa, ela sabe que é errado e permanece, ela é conivente, cara. Então, assim, tem alguma outra lógica nisso? Eu não consigo entender. Eu sei que é errado, mas eu vou ficar. Você é conivente. Ainda que seja um homem de Deus. E aí eu concordo. Não estou dizendo que essa pessoa não é convertida. Eu não sei, até porque eu não posso julgar a conversão de ninguém. Ainda que ela seja genuína na sua fé, ela está vivendo um ambiente perigoso. Ela deveria fazer coisas que a própria Bíblia diz e ela não faz. E uma delas é confrontar os erros do seu pastor, da sua liderança. E ela não faz. Por quê? Porque se criou uma cultura de honra, e aí uma cultura de... aí tem um monte de baboseira que os pastores criaram para se proteger. Sim. Então, nós temos uma igreja hoje completamente desconectada, cara, do corpo com o pastoreio. E se a gente olhar, cara, na ponta mesmo, qual é a grande diferença de um pastor para um membro de uma igreja?
tirando a responsabilidade isso que eu ia que falar, será talvez a responsabilidade. só tirando a responsabilidade daquilo que a palavra diz, a quem mais é dado, mais será cobrado, ou Sim. seja, um pastor ele tem ali uma responsabilidade com o corpo. Se você tirar isso de um pastor, ele é só um irmão em Cristo como qualquer Sim, outro. sim. E na verdade, isso deveria existir um temor, porque, cara, tem tanto pastor fazendo tanta atrocidade, Sim. como se realmente ele não tivesse a noção da responsabilidade que ele tem. É. Né? Da responsabilidade que ele tem, das consequências que isso vai acarretar enfim, na vida dele. Como mas... tem também outros pastores, cara, e eu faço um lobby para os pastores, porque afinal de contas, né? Pastores que estão genuinamente vivendo isso, cara, e tem Sim. dificuldade de ter um corpo que o recebe como alguém, como eles, gente da gente, entendeu? As pessoas têm um costume de olhar para os pastores e ficar assim, cara, é um ungido do Senhor. E elas têm medo, cara, de falar, de questionar, de perguntar, de talvez ouvir alguma coisa. Você sabe o quão difícil é, cara, para um pastor hoje abrir o coração e falar sobre o seu coração a uma igreja, cara? Porque não existe maturidade, talvez, para ouvir. Por exemplo, frases. Eu tô falando de coisas que são saudáveis, Sim, tá? por exemplo, frases que eu escutei. Eu não vou sair da igreja porque eu vou mudar o meu pastor. Ou porque eu tenho um chamado para mudar algo aqui. Eu concordo que isso pode ser possível. Você concorda? Eu concordo, porque assim, e olha só, até que ponto talvez você não foi colocado lá como um agente de transformação para aquela realidade? Só que tudo isso tem um tempo. Não, Tem um tempo. não só um tempo, porque imagina, eu penso da seguinte forma. Eu tô aqui para mudar meu pastor, mas de que forma que você muda? Sem confronto? Não. Ou porque você vai estar lá, não, beleza, vou estar aqui, eu vou mudar como? De que forma que eu vou mudar? E o outro aspecto, não só essa questão de mudar, não, eu tô aqui porque Deus me colocou aqui para mudar. Você imagina, cara, uma igreja que tá, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos dentro desse contexto e cada dia mais indo para uma linha mais perigosa. Não. O próprio espírito não conseguiu convencer de que algo é errado ali. Você acha que realmente uma pessoa num grupo de milhares ou de centenas de pessoas vai realmente mudar esse sistema? Humanamente não. Não é possível o homem fazer isso. Até porque não é o homem que convence. Porém, eu não posso duvidar que Deus pode usar o homem para fazer isso, porque é assim que Deus faz. Entendeu? Deus não vai descer do seu trono, vir aqui e confrontar o pastor pessoalmente. Sim. Então ele vai usar pessoas para isso. Então eu sempre acredito, cara, de verdade, com um coração muito sincero, eu sempre acredito que pessoas que estão em algum ambiente e elas estão lá não concordando, mas sobre a justificativa de que, cara, eu creio que eu posso ajudar a mudar isso aqui. Eu de verdade, eu acredito nisso. Mas com a justificativa carregada de ações. De ações, não só de ações, e de ações dentro de um período de tempo. Sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vou te falar que eu congreguei num lugar por um tempo e eu sempre fui o chato da história por muito tempo nesse lugar. Então eu era o cara do contra e nas minhas percepções, eu não estou dizendo que eu era certo, os outros eram errados, mas eram situações em que eu olhava para as escrituras e eu tentava trazer um pouco mais de coerência bíblica para algumas decisões. E ao ficar ali questionando, eu sempre acreditei e carreguei isso como uma tarefa de alguém que poderia trazer processos de transformação. Com o passar do tempo, as transformações não aconteceram. E eu fui me machucando. E eu fui, na verdade, me ferindo, não de me ferir de ficar magoado, mas de começar a sofrer o dano, na verdade. Sim. Porque eu cheguei a um tempo onde eu já não tinha mais a crítica para a mudança. Eu tinha a crítica pelo prazer de criticar. E aí eu acho que nós temos um terreno onde está na hora de pocar fora. Entendeu? De cair. Porque se eu permanecer, quem me lasca sou eu e minha família. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho que vai da percepção também da pessoa, dela conseguir discernir o que ela está vivendo nesse tempo. Sim. Né? Sim. E você tocou um ponto muito interessante, por exemplo, sobre essas questões da mudança de igreja tal e tudo. Por exemplo, você acha que... Enfim, eu também escutei as pessoas falando sobre essa questão, porque agora tem uma modinha das pessoas feridas no contexto de igreja, né? Então tem a modinha do contexto das pessoas feridas e como a gente precisa lidar com tudo isso, né? Porque agora as pessoas estão feridas e são os revolucionadores agora da nova teologia da igreja, agora tem um modelo de igreja perfeita e e já, enfim, partem desse ponto, gente, não existe igreja perfeita, tá? Não existe igreja perfeita, mas o ponto todo parece ser algo novo
Entende? As pessoas que estão feridas porque saíram da igreja ou porque discordou de alguma coisa ou cansou de ser abusado espiritualmente ou de uma liderança abusiva, autoritária, enfim, qualquer outra coisa, ela se torna um rebelde, né? E como a gente consegue realmente separar essas coisas? O que realmente é uma pessoa ferida e ela realmente está saindo ali ferida ou que é só um... Enfim, qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa, sim. menos isso. Menos ser uma pessoa ferida. Cara, eu tenho uns conceitos, cara, que são meus, tá? Não é teoria de nada, assim, é coisa que eu carrego comigo. Nem teoria da conspiração. Não, não. Mas eu penso o seguinte, ó. Primeiro ponto, cara. Eu creio que no fundo, toda ovelha tem o pastor que merece. Então, eu começo por aí. As pessoas... e aí tem uma frase também, eu não vou lembrar de quem, que ele diz o seguinte, que o falso pastor, ele é já o juízo de Deus para o falso crente. Para o falso crente. Então, isso já me tira uma bigorna das costas. Mas vamos lá, porque daí dentro daquilo que é possível, eu também entendo com olhar de misericórdia, por exemplo, pessoas que são neófitas. Sim. E estão assim, engodadas, envolvidas nesse contexto aí. De exploração, de usurpação, de opressão, e estão feridas. Saíram da igreja porque são neófitas. Eu tenho um olhar de misericórdia para com essas pessoas, na ideia de trazer para perto e falar, cara, pessoas te feriram. Que realmente são pessoas que foram feridas. Foram feridas. Não, eu acho que todos são. Todos são. Mas o neófito, ele não tem ainda maturidade para absorver cargas de ferimento como um maduro na fé teria que ter. Sim, sim. Ambos são feridos, tá? Ambos são feridos. Só que um sofre mais. Se você pegar um bebê, você tem um filho pequeno. Se você pegar o seu filho pequeno e o meu filho, e os dois caírem de bicicleta, quem vai se machucar mais? Sim, o meu. O teu, porque ele é pequeno. Uhum. E ele vai chorar mais. E ele vai sofrer mais. O meu vai ali, vai bater, vai sofrer, vai sangrar e tal, mas ele vai matar no peito. Então, é isso que eu tô dizendo. Então nós devemos olhar para essas crianças como você olha com o seu filho, com misericórdia, com cuidado, tratar, trazer para perto e mostrar para essa pessoa que pessoas feriram ela, mas que Deus usa pessoas também para curar as feridas dela. Uhum. E a gente vai gastar tempo com ela. Quando eu olho para crente velho e maduro na fé, cara, que já tem caminhada de 10, 15 anos, que fica ali, ainda que sofra, não estou dizendo que ninguém está livre de sofrer, cara. Imagina você confiar num pastor a sua vida toda, cara. Servir numa igreja há 10 anos e você ser traído. Estou trazendo um exemplo esporádico aqui. Uhum. Você acha que você vai ficar bem com isso? Você vai falar assim, você não é louco, cara. Você não é um cara... Você não tem sangue de barata pra ser de falar assim, nada aconteceu comigo. Não, você vai sofrer, vai te machucar, você vai se decepcionar. Uhum. Só que isso tem que ser muito passageiro, cara. Você não pode ficar 3, 4, 5, 6 meses, um ano da sua vida, porque meu pastor, porque o fulano... Não tem sentido. Sim. Porque você, cara, é maduro, você sabe quem Deus é, você sabe que as pessoas erram e você tem que administrar. E você tem suas responsabilidades. E você tem que correr atrás. Com esses caras a gente tem menos paciência, cara. E a gente começa a dar palavras mais duras. É como Paulo chega para a igreja e fala o seguinte, olha, eu tô aqui com você já há um bom tempo e vocês já deveriam estar mais adiantados na carteira de estudo de vocês. Sim, já tendo alimento sólido. E eu tenho que ficar ainda aqui trazendo... Então, a mesma coisa. Fala, gente, cara, beleza, enxuga as lágrimas, eu sei que foi dolorido, eu sei que foi difícil, conta comigo para te ajudar, mas bora, cara. Bora andar, bora dar linha que tem coisa para ser feita no reino. E eu não tenho paciência, ainda mais se for homem, cara. Bicho, mulher é mais sentimental. Agora um cabra com 10 anos de igreja, que sai de uma igreja e fica lamuriando, cara, por muito tempo a saída da igreja. Cara, não, eu não tenho paciência. Mas é um problema, né? Porque, tipo assim, cara, tem pessoas que estão 10 anos dentro de uma igreja e mesmo assim continuam neófitos. Porque maturidade não está relacionada a tempo. Isso é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, pessoas que estão 10 anos, então, tipo assim, e aí é o problema. Porque por que essas pessoas são neófitas? Me fala. Uma pergunta assim, do nada. Pois é, por que essa pessoa é neófita? Porque ela confia simplesmente em tudo aquilo que é pregado, de uma forma absoluta. Então ela sai dali, ela não vai buscar, ela não vai questionar, ela não vai ler, ela não vai querer entender. Enfim, o que ela tem, a única coisa que ela tem absoluta é aquilo que está sendo falado e pronto. Então eu acredito de forma crucial naquilo que está sendo pregado, aquilo para mim se torna uma verdade e nunca tem um questionamento nenhum. E o problema hoje das igrejas é o quê? Que se existe uma pessoa que questiona qualquer coisa, ele é um rebelde. Pois é. Ele é um rebelde. Entendeu? Não sei que lá. Cara, isso é errado. Entendeu? Uma coisa que eu sempre falei assim com a Gi, no tempo que a gente teve como liderança, que eu falava assim, gente, vocês podem questionar
tudo. Não é errado questionar. Não há problema em questionar, cara. Errado é não questionar. Errado é não questionar. Porque senão eu vou ficar assim, igual a marionete, sendo ali manipulado de um lado e por outro, e tipo assim, tá tudo bem. E esse é um grande problema, porque você já recebe um evangelho fragmentado, ele não é genuíno, e você tá sendo alimentado ali, ó, diariamente por isso, Pronto. diariamente por isso. E aí eu acredito que é o ambiente que perpetua eternamente o neófito. É o ambiente onde a igreja não se preocupa em amadurecer o seu corpo. Sim. E esse deveria ser a primeira força de ação. É uma igreja uma liderança, uma igreja que incentiva o amadurecimento, sabe? De várias formas, de várias frentes. Se não existe isso, ainda assim tem uma outra solução, que é mais difícil, mas ainda assim é possível. É ele próprio, como indivíduo, desejar o amadurecimento. Então, para ele permanecer por esse tempo, essas duas coisas não acontecem. Uma igreja não incentiva o amadurecimento, e ele não tem interesse em amadurecer. Então. E aí ele entra naquele limbo lá que eu falei assim, ó, o falso pastor, ele é um juiz de Deus pro falso crente. Sim. Por exemplo, ou o pastor sem vergonha é o juiz de Deus pro crente sem vergonha. Por exemplo, eu tenho tios que são pastores da primeira igreja batista regular, então a gente vem... Esses são bons de Bíblia. Né? Então vem de uma igreja que você aprende a todo domingo, da 9 ao meio-dia, estudar, vai pra escola bíblica dominical, EBD. Saudade, hein? E à noite tem o culto. Então, tipo assim, você tá ali, pô, imerso, aprendendo, mergulhando sobre o evangelho, parará, e tudo, e vai meio que te alimentando, é óbvio, né? Eu era muito mais novo, enfim, tudo. Mas eu sempre fui muito questionador, cara. Sempre gostei de ler, sempre gostei de ficar ali e ter os meus pontos meio críticos ali, de questionar e tal. É óbvio que para uma igreja tradicional, você manter um jovem ali é muito desafiador para uma igreja. O jovem servindo a Deus na igreja é um milagre. É um milagre. O jovem verdadeiramente servindo a Deus é um milagre. Sim. A gente tem muita gente jovem na igreja. Mas milagres não são tantos. É muito desafiador, cara. É muito desafiador. E aí, de repente, a gente vai para um outro contexto que você sai, cara, de uma linha de EBD, de uma escola bíblica dominical. E aí você vai ser doutrinado, você vai aprender sobre as visões da igreja. E aí, o que você vai aprender? Cara, você vai aprender sobre, enfim, a visão que a igreja está aplicando. Princípio, visão e valores. Né? Missão, visão e valores. Não é uma empresa, cara. Né? Você tem que pegar, você tem que ter um estatuto da igreja. Né? O estatuto, onde vai falar sobre a doutrina, sobre o que a igreja crê como regra de fé, e você vai tomar uma decisão. Cara, eu creio no que essa igreja tem como doutrina, tem como regra de fé, e eu vou decidir seguir. Caso contrário, não, cara, você vai para outro lugar e tá tudo bem. Mas o problema é que a gente não aprende isso. Não é ensinado isso. Cara, eu num contexto, enfim, da igreja que eu frequentei um tempo, uma vez eu fui, cara, falar com o pastor, eu falei, cara, eu tenho vontade de fazer teologia. Cara, eu sempre fui curioso e gosto assim, cara, e realmente, cara, eu sou apaixonado pelo evangelho, pelas escrituras, sempre gostei muito. Ele falou, não, cara, teologia não, você quer aprender? Faz aqui a escola que a gente tem, da igreja, você não precisa fazer teologia. Teologia, na verdade, faz as pessoas se desviarem, entendeu? E, cara, e hoje realmente eu olho assim e penso, cara, eu acredito que, sei lá, 12 anos da minha vida, 11 anos da minha vida, eu não joguei no lixo. Eu não acredito nisso. Tudo é aprendizado. Tem coisas muito boas. Aprendi muita coisa. Relacionamento. Sim. Mas se eu tivesse tido um incentivo maior em relação a se dedicar e se debruçar às escrituras, com certeza eu teria um conhecimento muito mais amplo, entendeu? Muito maior. E assim, não vou falar, não é questão de perder tempo. Entendeu? Mas é o ponto, cara, até que ponto a igreja ela tá realmente fomentando, incentivando as pessoas a terem fome, sede, amar, cara, realmente o evangelho. Porque, assim, eu sei que existem os pontos da teologia que vai entrar ali, cara, filosofia, uma coisa ou outra, que talvez a galera não vai querer gostar e não vai entender, tudo, mas, tipo assim, mas a teologia, ela vai te resguardar de muita coisa. Muita coisa. Assim, por que será que pastores não têm interesse em ter uma igreja madura? Por que será que pastores não têm interesse em emancipar uma igreja, um corpo, para que ele seja funcional? Por que será? Então, assim, não é difícil, cara, de responder essa pergunta se você olhar para o contexto de igreja. Onde a gente tem ali um processo de manipulação, um processo de controle, assim,
geral de todas as áreas, ligados a poucas pessoas. E a gente vai entrar no contexto da igreja plural, né? Da liderança plural, uma liderança única. E assim, e como isso assim não é entendido, né? Se a gente parar pra perguntar hoje pras pessoas, cara, acho que tu fez uma enquete esse tempo no Pronto, Instagram, né? eu ia entrar nesse ponto. Eu fiz uma enquete perguntando pra... Mas antes da gente ir pra cá, deixa eu trazer só mais um outro ponto que a gente tava falando. Que era justamente sobre a questão da falsa honra em relação ao ungido de Deus. Né? Sobre o... Sem vergonha, bicho. Sobre o aspecto que a gente continuou falando, sobre a questão do neófito e tal, tudo. Então, e a gente entra nesse contexto de que você precisa dar uma honra absoluta para uma pessoa. E aí, por exemplo, essa semana eu estava conversando com um amigo tal, e questionando sobre isso, ele queria saber qual era a minha visão em relação à honra. E automaticamente ele estava conversando com outro amigo dele, que é de um outro contexto de igreja, perguntando qual era a visão dele a respeito de honra. Aí ele ficava me mandando. Mano, mas não sei o que. Aí eu falava, não, cara, vamos por aqui. Parará. Então vinha aquele negócio. E aí vem, não, porque toda liderança é constituída por Deus. Tá. Beleza. E que aí, qual é o contexto de toda liderança ser constituída por Deus? É um contexto onde você não pode questionar ela? E aí vem, não, porque a gente não pode tocar no ungir de Deus. Assim, toda liderança ela é constituída por Deus permissivamente, ou seja, Sim. A gente não pode olhar. Vamos supor, você entende hoje você leu como é que é o nome do líder da Coreia do Norte lá, o Kim Jong lá? Não, o Pyongyang é o pastor da Coreia do Sul. É o pastor da Coreia do Sul, né? Do livro, verdade. Eu não sei que é lá, Kim Jinping lá, não sei o nome do cara lá. Mas vamos pegar esse cara. Não tem como olhar pra esse cara e achar que esse cara é uma benção, entendeu? Sim, pô. Não tem como. Total. Mas ainda assim, ele é uma liderança constituída por Deus, não na ideia de que Deus o colocou lá como líder. Sim. Mas a sua liderança, ela é permissiva. Sim. É permissiva, ela não está apartada de Deus. Pronto. Ela está debaixo do governo de Deus. Isso é Deus constituindo todas as coisas. E se a gente olhar para esse contexto de que toda liderança é constituída por Deus, no aspecto de que fala, não, cara, Deus colocou essa pessoa como liderança e você tem que seguir ela de forma absoluta e pronto. E a gente olhar o contexto da história, cara, reis, quantos reis foram constituídos e eram um pior do que o outro? Você quer ver um exemplo fácil? Ó? Vamos lá. Vamos supor que o Brasil aprovasse agora, de uma forma rápida aí, uma lei onde o aborto é liberado no Brasil. Uhum. Uma autoridade instituída por Deus está aprovando algo que fere a palavra de Deus. Como a igreja se portaria? É o mesmo exemplo de um pastor. Agora, não é porque ele está lá como pastor que ele não deve ser inquestionado, entendeu? Nos seus erros. Porque não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A gente vai ver dentro da própria Bíblia homens confrontando homens, inclusive lideranças. Uhum. Nós vamos ter um Paulo recém-convertido botando o dedo na cara de Pedro e chamando ele de hipócrita. Porque ele estava sendo hipócrita. Sim. O que a gente não deve aceitar quer dizer agora que todos os líderes devem ser questionados sobre qualquer coisa, sobre todo o tempo. Não. Também a Bíblia fala sobre isso daí. Existe uma ordenação de como as coisas devem funcionar. Inclusive, uma acusação contra o líder nunca deve ser feita de forma solitária, de forma sem fatos e sem provas. Tipo, eu não vou com a cara do Daniel, vou dizer que eu vi o Daniel... Só porque eu não vou com a cara dele. Não, a igreja ela protege a sua liderança na ideia de, cara, vamos lá, vamos averiguar quem mais viu. Só você? Tem mais ninguém? Você tem prova? Qual é o motivo? Você tem prova? Então, assim... Não é porque também a gente tem que questionar agora que tudo vai ser objeto de questionamento. Sim, entendi. Mas a gente vive um tempo onde existem pessoas que são inquestionáveis. Elas não são confrontadas. E isso eles são detentores exclusivos, né? Da verdade de Deus, né? Tipo assim, você não pode falar mais nada, isso é absoluto. Porque a igreja é preguiçosa, cara. São intocáveis, né? Entra nesse ponto. E aí, cara... Assim, realmente, nessa palavra do versículo, não toqueis no ungido de Deus, ela é muito perigosa. Até mesmo porque, cara, esse versículo não fala sobre isso, né? O versículo tá falando justamente sobre os patriarcas, de que você não deveria tocar nos ungidos de Deus, né? Sim. A não ser que tenha mais um patriarca que a gente não sabe, né? Porque se tiver um aí... Tem uns que se sentem, ó. Tem uns que se sentem, os patriarcas. Então, tipo assim, é muito perigoso esse contexto. Porque, cara, assim, a gente tá indo pra uma linha muito perigosa no contexto de igreja, cara. Muito perigosa. Se a igreja... Você quer ver uma coisa? Mas a gente vai entrar depois lá na... Não, já vai entrar na parte do plural e do singular? Vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, nessa questão do não tocar no ungido de Deus e achar que tudo é desonra, nós perdemos o principal elemento, cara. E a pergunta que eu te faço é, no fundo, nós discursamos que é a igreja do Senhor Jesus. Certo. Mas na prática, de quem que é a igreja?
Ah, depende, né? Depende da igreja, né? Depende da igreja, Depende né? da igreja, né? Tá, assim, vamos pegar Pode uma ser igreja. do pai, logo em seguida ser do filho, É. depois do neto. E aí vira, E na aí, verdade, e aí? não é uma igreja, é um império. É um império, É um né? império. É um modelo episcopal de igreja. Então, assim, dentro desses modelos de igreja, cara, a gente olha para as escrituras, a gente vê um modelo de igreja onde a igreja ela tinha, lógico, o Senhor Jesus como aquele que constitui ela. Sim. Mas olhando para a terra, ela tinha sim um dono. Quem é o dono da igreja na terra? A própria igreja, Sim. o corpo. Pode ser o Edir Macedo, da igreja dele. É, da igreja dele é o Edir Macedo, né? Tem o outro lá do chapeuzinho lá das fazendas. Esqueci o nome dele, Valdomiro. Então, é assim, cara, olha que absurdo. Nós discursamos com a nossa boca que é a igreja de Jesus, mas na prática nós não permitimos que a igreja que Jesus constituiu Seja realmente seja dele. Por quê? Porque nós decidimos, nós fazemos, e a gente, cara, a igreja plural, e às vezes a gente confunde essa parada de igreja plural com igreja episcopal, ali mais totalitária. Por exemplo, achando você falou da caixinha de pergunta, né? Aham. Interessante. Eu abri a caixinha de pergunta, coloquei lá, cara, você faz parte de uma igreja que a liderança é plural, ou se ela é única, ou você não se interessa por isso, né? Entendi. Teve resposta dos 3 jeitos. Mas o que me chamou a atenção, cara, é que pessoas no mesmo contexto de igreja, Na mesma igreja. da mesma igreja, falavam que tinha uma liderança plural e amigos, irmãos da mesma comunidade de fé diziam que não, que tinha uma liderança única. Então existe algum problema nisso daí? E assim, mas vamos lá, o cara que entende que é única, ele percebe então que ali tem meio que uma parada familiar acontecendo. Percebe. Tá. Mas o cara aí que a é gente plural. volta para aquela estrutura. Percebe que tem alguma coisa Mas não faz nada. que não é certo, mas também não faz nada, continua lá. Mas por que o cara que na mesma igreja percebe que é plural, você acha? Cara, eu acho porque entra no contexto. Tem o pastor sênior, né? Pastor presidente, e tem um grupo de pastores. Então, na visão da pessoa que entende a igreja como uma igreja plural, ela acha que o fato de ter um grupo de pastores que são, enfim, apresentados ali, né, como ungidos, consagrados como pastores, aparenta ele ter o mesmo poder de voz, de autoridade que o pastor. Como se as decisões fossem tomadas em conjunta. Só que é um negócio que, para quem está no contexto de igreja, que está lá só como membro, e se a igreja ela não é transparente, você nunca vai saber se a liderança ela é plural. Porque você tem um grupo de pastores, mas você não sabe se as decisões são tomadas em conjunto, realmente, de uma forma efetiva. Entendi. Porque ela pode ser assim. Eu posso ter um grupo de pastores e sentar todo mundo aqui na mesa. E a gente vai tomar alguma decisão. Para algumas coisas. Para a gente algumas comunga. coisas, isso. Para algumas coisas a gente comunga. Mas, por exemplo, eu quero tomar uma decisão importante. Não sei. Fulano de tal vai ser consagrado pastor. Né? Tá, essa é uma boa decisão. Traga aí pra gente analisar. Fulano de tal vai ser consagrado pastor. Aí, beleza. Vamos lá. Tá aqui. Vamos colocar que tem 10 pessoas. 10 pessoas. Isso, 10 pastores. E aí, fulano de tal vai ser levantado pastor. 9 concorda. Uma pessoa do grupo pastoral, do time de presbitério, discorda. Você acha que essa pessoa ela vai ter voz para que essa pessoa, pelo menos, seja questionado, né? Sim. Tipo assim, cara, não, vamos pelo menos averiguar. Por que esse irmão não quer que ele seja pastor? Esse seria o certo. Esse seria o certo. Não consagra, entende o porquê. Entende o porquê. E aí você volta, se for possível, a consagração ou aborta. Sim, mas o que acontece? Que às vezes a pessoa entende que a pluralidade no contexto de igreja é o quê? É voto vencido. Então a gente tem aqui um grupo de presbitério. Democracia, né? Isso, uma democracia. Então a gente tem aqui um grupo de presbitério. O Guilherme decide levantar um pastor. Então vamos lá. Eu quero levantar fulano de tal. Tem 10 pessoas. 9 diz que sim, 1 diz que não. O Guilherme vai falar, não, então, gente, fulano, você tem voto vencido. Então, acabou, né? Você perdeu. Então, tipo assim, como é que isso funciona na prática, a pluralidade da igreja? Não funciona. Não funciona. E eu vou te falar o seguinte, ó. E até vou falar aqui pro pessoal agora. Você que congrega em uma igreja. Depois, se tu puder entrar nos comentários lá e falar se você fez, como é que foi o resultado, eu quero que você me diga. Chegue pro seu pastor e peça para ele o estatuto da sua igreja. Faça isso. Pastor, eu queria dar uma olhada no estatuto. Você tem direito como membro de uma igreja. Se isso for negligenciado a você, acabou. Você já não devia estar lá. Sobre qualquer ótica, você não devia estar lá. Vá e peça o estatuto. No estatuto, você leia e entenda uma coisa. Se existe a possibilidade do pastor ser removido do cargo dele pela igreja. Sim.
Ali você vai entender se a sua igreja ela é plural ou ela é única. Sim. Por exemplo, na antiga igreja que eu frequentava, os pastores que iam ser consagrados pastores era a decisão absoluta dos pastores sênior. A igreja não participava. A igreja não participava e nem o grupo de pastores. É engraçado que a gente levanta pastores para a igreja sem a opinião da igreja. Assim. Não, entra naquele ponto, cara. É porque funciona assim. Existe, pelo menos na teoria funciona assim. Tem o probatório, né? Tá. É o período de probatório ali onde a pessoa ela vai se testar do pastoreio. Então a igreja meio que sabe que essa pessoa está no contexto. Só que, por exemplo, a igreja ela não tem a voz De opinar. Ela sabe que essa pessoa tá ali, fulano de tal, foi separado pro pastoreio. Ela só aceita. Ela só aceita, entendeu? Tanto os membros como o grupo de pastores. Tá errado, então, cara. beleza, vem pra cá. Fulano de tal tá sendo separado um período de probatório para ser consagrado pastor daqui a tantos anos. Beleza, e começa o trabalho, enfim, a cobrança um pouco maior, tal, vai ser exigida, algumas coisas, os testes mesmo para esse período probatório. Só que em nenhum momento isso é jogado para os membros da igreja, falando, tipo assim, a um ponto de questionamento. Falar, gente, e aí? Os irmãos que vão ser levantados pastores, eles realmente têm uma conduta, né? Têm uma vida íntegra? Né? São pessoas que manejam bem a palavra de Deus, né? Não são neófitos, não são dominadores, e a gente vai para aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai instruir a Timóteo. Mas não tem esse ponto. E aí, para mim, se torna um grande problema, porque esse aspecto de uma igreja plural, nesse sentido, ela está muito errada. Sim. Ela está muito errada. Um outro ponto, enfim, a questão financeira do contexto da igreja. Para uma igreja plural, ela precisa ter uma transparência. Tem. Para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Para os membros. Porque eu sei que tem os que visitam. Eu sei que tem as pessoas que visitam que realmente talvez vai ter uns curiosos aí, né? E até protetivo, cara. Em alguns momentos talvez não seja necessário. Mas os membros têm que ter. Tem que ter acesso. Primeiro ele tem que ter acesso quando desejar. Sim. E tem que ter uma auditoria. E tem que ter uma auditoria, né? Não, por exemplo, no nosso estatuto existe uma reunião, inclusive ela vai acontecer no meio do ano. Ela acontece uma vez por ano, que é uma Assembleia Geral, onde é apresentado os caixas do último ano vigente, entendeu? Por quê? Do que entrou e para onde foi. O que foi destinado, quanto entrou de recurso, quanto não entrou, tá lá para o corpo, né? Para a membresia. Isso é transparência. É uma forma de você trazer a percepção de que, cara, as coisas estão sendo feitas da forma correta. E os pastores não estão livres de errar, de fazer um investimento errado ou de... Sim. O problema todo é que... Não, mas a questão do investimento errado é pelo menos a igreja saber no que está sendo investido. Sim. Então, tipo assim, não é um erro de um pastor com o dinheiro de uma comunidade inteira, sem a comunidade saber no que foi aplicado, sem ter uma prestação de conta de algo, entendeu? Não, tem que ter transparência, cara. Se não tiver transparência, é complicado. E assim, é nesse ponto que eu digo, se as pessoas tivessem a coragem, e elas deveriam ter, porque isso será requerido delas, Daniel. E assim, falo de novo pro pessoal aqui, ó, se você não tiver temor de entender que no grande dia, assim, de verdade, irmãos, ó, agora saindo um pouco da ideia de podcast e entrando na parte pastoral. Se as pessoas não tiverem temor no coração de entender, cara, que um dia você estará sentado numa mesa assim, como eu tô de frente pro Daniel, eu vou estar sentado diante de Jesus. Aquele que julgará, segundo a palavra, as intenções do meu coração. Cara, você já imaginou o sal que você tá, cara? Nós estamos enrolados, irmãos. Porque quantas coisas você fez boas que Jesus julgará a intenção por trás, a sua intenção era ruim, cara. E só você sabe. Então, você vai estar diante de Jesus. E Jesus vai te questionar de por que você, em momento algum, questionou coisas que deveriam ser questionadas com o seu pastor, com a sua igreja. E a gente entra nesse ponto, na própria questão financeira, por exemplo. As pessoas falam, não, cara, eu dou meu dízimo e se o pastor, roubar, não rouba, eu não tô nem aí. Meu papel é honrar a Deus. Eu tô dando dinheiro, eu tô dando meu dízimo. E aí até que ponto se torna uma negligência de quem tá dizimando e juntamente com a irresponsabilidade da igreja local? O corpo é responsável. Presta atenção, cara. A gente tem que parar de olhar para a igreja achando que nós somos individuais alguma coisa. Eu dou o dízimo para a igreja, pouco importa. No fundo, ok, eu entendo. Você dizima não preocupado muito com o que é feito com o dinheiro porque você segue um princípio e não obedece a homens. Tá, é legal. Só que o seu princípio está corrompido. Por quê? Porque você deveria se preocupar com o corpo que você pertence. Porque você dá o dízimo para um pastor e de uma igreja que você congrega.
E você participa daquilo. E se o seu pastor está usurpando no dízimo para construir impérios, por exemplo, você é conivente com aquilo. Você é negligente junto com ele. E isso será, lógico, que dele de uma maior parte, a palavra diz que a quem mais é dado, mais será cobrado, vai ser cobrado dele mesmo, não tenho sombra de dúvidas. Mas você também, sabendo que era errado e não tendo agido, a omissão é um pecado. Cara, assim, ó, eu não sei, cara, o que a gente tá lendo, cara. Deve ser o Café com Deus Pai que esses caras estão lendo. Não tem lógica. Bíblia não lê, cara, porque, de verdade, pô, Café com Deus Pai, né? É o devocional dos fofos. Mas, assim, cara, todo esse contexto aí de como o dinheiro tá indo, para onde vai, e assim, cara, é um baita um problema. Hoje, cara, assim, eu não é assim, agora parece que o Daniel agora é o detentor da verdade, sabe de tudo agora, né, aprendeu tudo agora. Não, cara, eu acho que assim, realmente a gente passou por algumas coisas e o mínimo que eu faço hoje é levantar alguns questionamentos. E eu sei, e eu consigo hoje, com muita clareza, cara, chegar num lugar e saber que no lugar que eu tô, ele realmente é um lugar saudável para eu estar. Eu não tô falando que a igreja ela é 100% saudável e não vai ter erro, né? Não porque, cara, vai ter os relacionamentos interpessoais, vai ter os problemas com os irmãos, vai ter talvez uma discordância com o que o pastor tá falando, mas agora até que ponto? Até que ponto as minhas discordâncias com ele, ela me impede de congregar, porque é um desvio de caráter, são alguns problemas antibíblicos, ou são coisas corriqueiras, que isso não vai interferir em nada e eu congregar na comunidade. Entendi. Entende? Entendi. Quando a gente olha, é importante a gente, antes de chegar nessa pergunta, porque a gente está falando aí da percepção de, cara, qual é o lugar saudável para que eu pertença, né? Eu percebo muitas pessoas, a nossa igreja tem uma característica, cara, muito diferente. Nós temos duas características que são bem diferentes. Uma delas vocês fazem parte, inclusive, que é a ideia de que as pessoas elas passam por lá e vão para algum lugar, entendeu? Vocês já estão capendo já tá gato, indo de né? passagem de novo já. Eu tô ligado já. E, então, assim, nós temos essa característica de pessoas que... Nós já temos uma igreja que saiu de dentro de nós, cara. E tá espalhada aí pelo Brasil afora. Pessoas que foram embora de Porto Velho e que passaram um tempo conosco. Para somar esse número vai ter vocês agora, aí, daqui uns dias. Mas tem uma outra curiosidade também na nossa igreja. Nós somos uma igreja, cara, onde na totalidade dos membros que estão conosco lá, eles todos vieram de outra igreja. Nós não temos ninguém hoje congregando conosco que nasceu na Bereia. Então, olha só como pastor, cara. E aí o que se torna? Isso se torna uma problemática, porque, tipo assim... desafio. A problemática eu quero dizer, não que, tipo assim, os irmãos se tornaram um problema, mas eu tô falando assim, no contexto de, cara, de hoje você tá numa teologia um pouco mais reformada, e você passou pelo processo de mudança, e começam a chegar os membros que saíram basicamente do mesmo contexto que você. Então, como é que isso... Qual que vai ser o processo de você reformular isso neles também? Porque você poderia simplesmente permanecer... O Guilherme, que teve uma transformação em relação à sua teologia, mas chegou às pessoas e tá aí, então tá tudo bem. Então vou manter elas aqui e vão simplesmente se adaptar com aquilo que eu creio. E só. Não, eu não acredito numa igreja assim, e talvez essa seja o nosso maior trabalho de verdade na vida das pessoas, é esse. Por exemplo, quando as pessoas chegam, a primeira coisa que eu tento mostrar para elas elas precisam aprender a identificar o que é uma igreja verdadeira de uma falsa. Então, e aí eu trago alguns pontos que caracterizam uma igreja verdadeira. São poucos os pontos, não são difíceis de você gravar para identificar se lá existe. Então, uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus, assim, e quando eu digo fielmente, ela prega na sua totalidade a palavra de Deus, não parte dela. Tá, então vamos lá. Se você hoje pudesse explicar aqui pra gente, o que seria pregar na totalidade o evangelho, não em partes? É a gente usar, por exemplo, a didática que Paulo usa aos Romanos, onde ele desenha uma teologia sistematizada lá, onde ele começa falando sobre a depravação humana, sobre o pecado, sobre a corrupção do homem, sobre a impossibilidade do homem sair dessa situação. E aí ele começa a trazer a obra de Cristo. Então, olha só. Resumidamente, criação, queda, redenção. E a consumação depois, no final de tudo. Pronto. Existem esses pactos, né, que eles falam, esses tópicos, mas... Se a gente pegar, por exemplo, como é feito, as pessoas elas enfatizam muito a obra de Jesus, só que a obra de Jesus, para uma pessoa que não entende quem ela perde de tamanho, cara. Se você não entende a sua depravação, o que Jesus fez para você muda de tamanho.
Entendeu? Então, basicamente, você não tem necessidade de algo, se você não entende a sua necessidade. Cara, Jesus é legal, cara. Eu acho legal sim. a igreja e tal. Morreu por mim, tá bom e tal, mas você não entende quem você era, cara. Desculpa, você não entende, cara. E se você não entende, Jesus tem esse tamanho. Então, por isso que o conhecer é importante. Então, não tem evangelho, cara, sem antes. As boas novas de Deus só são boas novas para quem entende a sua antiga e ruim realidade. Sim. Se a sua antiga realidade não é ruim, as novas de Deus não são boas. Não são boas. Não são boas, são talvez comuns. Sim, é só mais uma informação. É só mais uma informação. Então, o evangelho pregado na sua totalidade é a primeira característica de uma igreja verdadeira. Sim. Só que ele não pode vir sozinho. Por quê? Porque esse evangelho pregado, ele precisa ser encontrado de forma prática, vivida pela igreja. E aí a gente pode chamar isso de discipulado, que descontextualiza muito da ideia de discipulado hoje. A ideia de você, tipo, no 1 a 1. Não, cara, é de você falar o seguinte, olha... Não, e o problema não é 1 a 1. Nesse aspecto. O problema não é esse. O problema é a metodologia do 1 a 1. Porque o que eu tenho que fazer? Qual é a ideia do discipulado, da pregação vivida? É eu alinhar discurso com a prática. Então eu carrego um discurso do evangelho verdadeiro e eu tenho uma prática destoada disso. Eu preciso fazer com que essas duas coisas se equalizem, elas se encontrem. Eu preciso viver o evangelho verdadeiro. Então, a igreja, ao longo de um tempo, vivendo a pregação verdadeira, ela precisa corrigir rotas, ela precisa amadurecer. Você falando sobre o evangelho sendo pregado na totalidade. Essas campanhas, hoje em dia, no contexto de igreja, tem partes, nesse contexto de campanha, que você é proibido falar determinadas coisas. Então, que tipo de coisa? Por exemplo, você não pode pregar sobre pecado. E você não pode confrontar a pessoa. E aí as palavras que você precisa pregar, elas precisam ser palavras que são palavras de motivação. E aí é um grande problema, porque o evangelho ele não está sendo pregado de forma genuína. E aí, por isso que você vai nesse contexto, está explodindo de gente. Porque você não está pregando o evangelho na sua totalidade, você não expõe a nudez do ponto da pessoa saber quem realmente ela é. Sim. Entende? De mostrar o pecado que ela é. Então você tá ali, cara, se você continuar tantos dias, não, tá tudo bem, você vai conquistar, você vai ter uma meta. Cara, entenda, cara, eu vivi, cara, os milagres de Deus. Eu sei o que é Deus realmente na sua bondade e fidelidade proporcionar algo que eu não sou merecedor. Sim. Eu sei que Deus. Isso, eu sei que Deus pode fazer isso, cara, mesmo eu não merecendo nada, ele olhar pra mim e, cara, e conseguir conceder maravilhas que eu seria incapaz de realizar. Entende? Mas o problema é quando a gente prega o evangelho nesse ponto, aonde você, como se Deus ele fosse um garçom pra você, e ele vai oferecer isso pra você independente de qualquer coisa. Como se a obrigatoriedade de Deus fosse absolutamente isso, te servir. Toda meia-verdade, ela é uma mentira completa. E o pai da mentira a gente sabe quem é. Então assim, eu não tenho problema nenhum, cara, de dizer, por exemplo, que o evangelho da prosperidade, o evangelho do autoempoderamento, do coach, são heresias. E aí você vai falar assim, mas a Bíblia diz que Deus ele abençoa os seus filhos. Ok. Sim. Mas os seus filhos. E só é filho quem entende quem é o pai. Tem uma frase, João vai falar o seguinte, conhecerão a verdade vos libertará. As pessoas falam assim, eu conheço, Jesus é a verdade, porque ele falou, eu sou a verdade, né? Ele não diz, e a partir disso eu vou ser liberto. Eu sou liberto porque eu conheço Jesus. Não, ele vai dizer o seguinte, antes desse versículo ele vai falar o seguinte, aqueles que tinham aceitado, né, porque ele está falando para os judeus, ele fala assim, aqueles que ouviram minha palavra, Jesus vira para eles e fala o seguinte, se vocês permanecerem João na 7, minha 21. palavra, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade. Serão verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então assim, cara, existe uma questão por trás de relacionamento, de permanência na verdade para conhecer a verdade. Então não é, cara, a ideia de que, porque a palavra diz tal coisa. Se você tirar textos da Bíblia para sustentar contextos exteriores, cara, você vai achar pressuposto para tudo. Para divórcio, para assassinato, para adultério, para tudo, cara. Qualquer texto tirado da Bíblia fora de contexto, você vai... Então, a Bíblia não é isso, cara. A Bíblia, elas são versículos dentro de capítulos, dentro de livros que estão dentro de um combo de 66 livros.
Entendeu? Então, assim, se eu não entender aonde essas coisas estão inseridas, eu vou corromper o evangelho. E qualquer corrupção do evangelho, a Bíblia diz, não sou eu que falo, a pessoa que faz isso, ela deve ser considerada maldita. Maldito. Verdade. Maldito aquele que remove ou acrescenta. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz. Então, malditos pastores, cara, que proporcionam mentiras pro monte de gente. As pessoas estão sendo enganadas, cara. E sabe, assim, o que mais escandaliza é, tipo, eu não tenho dúvida de que pessoas são abençoadas nesse lugar. Eu também não tenho. Eu também não tenho dúvida. Porque Deus é misericordioso, cara, do jeito que eu não sou. Entendeu? Graças a Deus por isso, que Ele é e eu não sou. Então, mas olha o perigo, cara. As pessoas que estão nesse lugar, elas condicionam a Deus a uma bênção. Sim. E elas não entendem que a maior bênção de todas, ainda que não exista as que elas estão pedindo, os benefícios, é o fato delas poderem agora ter acesso a Deus, estarem com Ele. Sim. Então, quantas pessoas, caras, estão nesses lugares achando que são sem nunca terem sido? Sem nunca terem sido, cara. A gente tem versículos na Bíblia que Jesus vai falar o seguinte, cara, ó, você fez tantas coisas no meu nome, né? Pois é, apartai-vos, eu não vos conheço. Que, cara, isso é assim, ninguém fala o seguinte, ninguém olha para esse texto e fala o seguinte, será que esse cara pode ser eu? Né? Ninguém faz essa conta, cara. Entendeu? Não, até mesmo porque isso parece que Jesus está falando realmente para pessoas que de alguma forma acharam que estava fazendo algo pro evangelho, porque não, e elas não achavam, não. Elas tinham uma certeza, porque ela vai dizer, cara, ó, eu expulsei demônios no seu nome. Curei enfermos, né? Preguei o evangelho, fiz tudo. Isso. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. E ele olha para elas e fala o seguinte, olha, rapaz, você até era uma bênção no início, mas agora você tá tão diferente, eu não te conheço, não te desconheço. Não, ele fala assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nunca conheceu, na verdade. Não vos conheço, é tipo, uma coisa, fala o seguinte, cara, eu lembro do Daniel, assim, meio diferente e tal. Não, cara, eu nunca vi o Daniel. Eu não conheço o Daniel. Então, assim, João 8,31? João 8, me corrigiram do versículo que eu falei, João 7. João, ele vai começar. João 8,32 conhecereis a verdade vos libertará. Correção aí, bota na nota do rodapé aí, redator. Ei, bicho, nós falando de Bíblia, mas faz parte, cara. Eu sou um cara muito ruim de versículo, sabia? Cara, as pessoas perguntam pra mim assim, onde tá isso? Eu falei, não sei. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Eu, pra nome e tal, mas eu sei, assim, eu conheço as escrituras, mas eu gravar... cara, mas porque, tipo assim, você conhecer a escritura é diferente de você ter... É igual, por exemplo, você sabe a sequência de todos os livros da Bíblia? De cabeça... Não, mas, por exemplo, as pessoas que cresceram escutando a Aline Barros lá, vai saber da musiquinha. Então, tipo assim, pode não ser crente, mas vai saber como funciona livro após livro. Mas se tu me der a Bíblia, eu sei onde é que tá. Sim. Entendeu? Mais ou menos na localização ali, não vou errar. Sim. É doideira, cara, é muito maluco. Dentro desse contexto de igrejas verdadeiras e falsas que a gente tá falando, eu quero entrar no ponto, cara, eu tenho a pregação fiel. Só concluir isso daí, vou concluir. Que a gente não terminou da liderança plural ainda. Não terminamos? Não. Eita, rapaz, o negócio por exemplo, qual que eram os... Vai, continua, termina lá. Primeiro era pregação fiel. Pregação fiel à palavra. Segunda, um discipulado prático da palavra pregada. Então, tem que existir alinhamento entre o que é pregado e o que é vivido pela igreja. Isso deve ser cobrado e provocado, incentivado a igreja a viver. Pois é, e esse discipulado que você está falando, ele é um discipulado no contexto geral da igreja. Para os membros, é de exortação. Não é o discipulado 1 a 1 que chama para tomar café e tudo. E até pode acontecer, cara. Se eu tenho, por exemplo, uma igreja que está amadurecendo nisso, isso vai acontecer naturalmente. Tá. A gente tem uma parada de que dentro da igreja existem pessoas que são aconselhadoras, mas a Bíblia fala de muitas vezes de igreja que suporta o fardo uns dos outros, que compartilha o coração dos outros, que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Então, o verdadeiro aconselhamento bíblico, ele deve acontecer no chão da igreja muito mais do que pastor para ovelha. Sim. Entendeu? Então, uma igreja que está amadurecendo na palavra, ela tende a ter um alinhamento da prática e da exortação. Então, assim, os pecados serão expurgados mais fácil, os erros serão confrontados mais fáceis, pessoas que estão ali caminhando e vê um erro no Daniel. Com amor, cara, você vai se sentir amado. As pessoas vão falar assim, ei, Daniel, segura a onda aí, cara, acho que tu tá errando a mão nesse negócio. Sim. E você vai se sentir amado. E você fala assim, cara, é verdade, velho, obrigado, tal. E naturalmente as coisas vão acontecer, naturalmente. O terceiro ponto é, para uma igreja ser verdadeira, ela também precisa respeitar as ordenanças de Cristo, ou os sacramentos, né? Depende da forma como a igreja chama, que basicamente são dois, né? O batismo e a ceia. Então tem que ter ceia, tem que ter batismo. Então, havendo essas três características, nós temos ali uma igreja verdadeira. Não tendo uma dessas três, cai fora.
pica a mula. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica, então. Pergunta. Sobre os sacramentos. Sobre cear. Você acha que quem pode cear no contexto de igreja? E quem pode cear no contexto de igreja? E se a ceia está condicionada ao batismo? Tá. A segunda pergunta eu já respondo não. Não tá. Existem igrejas que correlacionam uma coisa com a outra, mas eles tratam muito mais na formalidade, tá? Eu não vejo problema, por quê? Porque o batismo ele não é uma exigência para a salvação, mas a ceia é um evento que é um memorial da salvação, entendeu? Que a pessoa vive. Então, eu entendo que o batismo ele acontece uma única vez e a ceia ela é uma memória do batismo. Então, o que eu confessei no batismo, eu fico confessando constantemente na ceia. É basicamente isso. No batismo eu confesso para a sociedade que eu morri, nasci em Cristo, e na ceia eu estou reafirmando constantemente a minha realidade de um cristão. Mas por que eu não condiciono uma coisa com a outra? Porque talvez eu tenha irmãos e pessoas que não tiveram a oportunidade de se batizar e verdadeiramente são corpo, são parte. Cara, eu acho que a pior coisa para um pastor é ele ser responsável por não permitir que alguém do corpo não comungue do corpo. Pois é, por exemplo, eu conheço... tenho medo, cara, gigantesco disso. Eu tenho amigos e pastores que, por exemplo, ele só faz a ceia com o time pastoral. Tipo assim, time pastoral não. Com os que são membros da igreja, eles tiram um dia exclusivo para poder fazer a comunhão, para poder ter a ceia. E no culto de domingo, a ceia não é aberta para quem vai visitar ou para as questões normais do culto. Ele é um evento exclusivo. Você quer ver uma coisa? Amanhã a gente vai ter ceia na igreja. Todo primeiro domingo do mês a gente tem. E como a gente trata a ceia? De forma aberta. Quem quiser cear, ceia. Então, eu não boto barreira. Guilherme, mas lá em Coríntios diz, Paulo falou que aquele que cear sem entendimento ceia para sua morte. Não, Paulo não está dizendo da pessoa que não sabe o que é ceia. Não está falando disso. Então, eu acho que antes da pessoa cear, deve ter ali uma explanação e um chamado à análise. Então, assim, eu acho que todo pastor, ao falar da ceia, ele deve sempre convidar a pessoa a sondar o seu coração. Sim. Isso é importante. Analise você a si mesmo sobre a sua real situação. Não, e olha só que interessante, porque o texto vai falar para você sondar o seu coração, se analisar, pegar a ceia e cear. Ele não fala, se tiver algo errado, você não toma. Ele tá falando, entre uma coisa e outra existe um intervalo de tempo que você precisa se consertar. Ora o Senhor, cara. Ora o Senhor, tem que ter esse espaço. Porém, o que Paulo diz sobre a condenação são pessoas que, se dizendo corpo, estão rejeitando o próprio corpo. Aí sim. É você ceiar. E a gente tem uma mania de ceiar sem discernir o próximo. É como se... E aí isso acontecia na igreja de Coríntios, né? Sim, existia... eles ceavam pro seu próprio prazer. Cara, você vê que é um negócio que tu vê, cara, ó... O que aconteceu na igreja de Coríntios acontece hoje. Tinha uma área VIP da igreja. Na igreja de Coríntios. Onde só os bacanas ficavam. Coincidência ou não. Coincidência ou não. Tinha uma área VIP na igreja. Na área VIP tinha uma ceia muito melhor. Muito mais gostosa. Com águazinha aquela... Como é que é o nome daquela? Aromatizada. Água aromatizada. E na outra parte da igreja, os pobres que não tinham condições estavam apartados disso. E aí Paulo fala assim, ó. Essas pessoas... que ceiam comungando do corpo de Cristo, não discernindo o seu corpo, ceiam para sua condenação. Aí sim, aí essa é doída. Mas, cara, por que eu abro para todo mundo a ceia? Porque, no fundo, se alguém chegar lá hoje e ceia sem discernir o corpo, porque ele não sabe, não é nem convertido, mas ele foi lá, viu todo mundo pegando o suquinho, a uva, o pastor falou, ele não entendeu muito, ele ceiou. Você acha mesmo que Jesus vai olhar para ele e falar assim, ih, rapaz, pode matar. Mata porque, ó, tá comungando no meu corpo sem ser corpo. Você acha, cara? Aonde na Bíblia que tem isso? Cara, a ignorância das pessoas, ela é alvo da misericórdia e do amor de Deus, não da justiça de Deus. Então, eu prefiro, cara, ter pessoas que não são cristãs de verdade ceando. Em algum momento elas vão, lógico que permanecendo na igreja, elas precisam aprender sobre isso, lógico. Não, a gente não pode negligenciar, deixar que isso não, elas precisam ser orientadas sobre isso com o passar do tempo. Mas num primeiro ato, se elas cometem esse erro, cara, você acha que Jesus está preocupado com isso? Não, cara. Então, assim, eu prefiro não correr o risco de impedir alguém que realmente é de ceiar do que propriamente bloquear. Quer dizer, deixar pessoas cearem sem nunca terem sido, entendeu? Eu acho que, até porque a gente no fundo, o pastor nunca vai saber. Então qualquer método que eu crio para quem pode ceiar ou não, são métodos onde eu posso privar pessoas nascidas de novo de ceiar. E eu não gosto disso daí. E aí é uma opinião mais minha do que propriamente uma regra. A Bíblia, ela não vai nos dar, assim, a gente vai ter evidências de
Crianças ceando, talvez, de famílias, né? Algumas evidências em Atos a gente vai ter de famílias que ceiaram o Senhor num contexto, as idades a gente não vai saber, então isso está muito ligado à capacidade de discernir, de confessar, de reconhecer a obra de Jesus, ou seja, você precisa ter um ambiente de contexto familiar, cara. Como igreja e como pastor, eu conheço a minha igreja, eu preciso conhecer. E ali eu vou tratar os extremos ou as exceções de uma forma muito particular, mas de uma forma coletiva, a ceia ela é aberta para que o corpo comungue e participe. Pra gente ir pra um ponto aqui, eu que já tô fazendo as perguntas, né? Tá vendo que Pois já sou né, eu. cara? Nós invertemos esse negócio, Você né? já tá vendo que sou eu que tô fazendo as perguntas. Mas vamos lá. Gente, ó, eu vou embora e eu tô deixando aqui aberto pra vocês. O pastor, ele vai estar colocando a opinião dele e tudo, então... Eu falei que eu ia te enquadrar nas perguntas hoje, cara. Mas vamos lá. Como é que você vê a possibilidade de uma pessoa sair da igreja? Quais existe a forma correta de você sair de uma igreja? Cara... E os motivos de você sair de uma igreja? Porque, tipo assim, enfim, a pessoa ela pode sair de uma comunidade de fé, né? Seja, sei lá, pelos problemas de liderança, ou por uma questão pessoal, ou porque, sei lá, Deus deu alguma direção para essa pessoa sair, e que se ela sair, isso vai implicar de alguma forma você se tornar um rebelde, você vai ser carregado de maldições, se você vai colher esse fruto por se tornar uma pessoa desobediente. Como que isso procede? Muitas perguntas dentro de uma, hein, cara? Uhum. Agora vamos lá, vamos aos poucos. Sim, eu acredito que... E assim, isso tem que ser tratado com muito cuidado, cara. Pois é. E muito temor. Por quê? Porque a gente fala de algo que a Bíblia não aponta para isso. A Bíblia aponta para uma unidade cada vez maior, cada vez mais presente, mais crescente. Quando a gente fala de divisões, a gente está andando na contramão daquilo que a Bíblia está pedindo. Mas ainda assim existem possibilidades dentro das Escrituras que a gente pode usar para que divisões aconteçam. E a gente tem que ter temor com relação a isso daí, porque é um ambiente perigoso, cara. A gente vive numa igreja, ó, os primeiros anos da igreja, os primeiros séculos da igreja, a igreja era uma. E ela não estava preocupada com o nome, Sim. sabe? Igreja dos primeiros tempos, church, entendeu? Eles não estavam preocupados com os nomes e eles simplesmente se comungavam, reuniam. Tiatira Church. Pô, uma igreja com o nome Tiatira. Aí complica, né, cara? Aí complica. Mas as pessoas não estavam preocupadas com uma identidade nominal. Elas simplesmente se reconheciam como irmãos e como igreja e como corpo, então uma unidade existia. A partir daí, a gente entende que todas as divisões elas começam a nascer por meio de desavenças, muitas vezes doutrinárias, de postura, teológicas, e aí a gente começa a ter rupturas. Então a gente vai ter a primeira grande ruptura na história da igreja no primeiro milênio, quando a igreja ortodoxa ela deixa a igreja católica. A igreja católica ela era a igreja no mundo, e a gente vai ter, assim, só lembrando, tá? Fazendo um ponto aqui, a igreja católica romana. Não é a igreja que Pedro plantou porque está dizendo lá em Mateus que ele é a pedra angular, ele é o primeiro papa. Não estou dizendo disso. Eu estou falando da primeira nomenclatura que nós temos de igreja é a igreja romana, entendeu? Que é a igreja católica, ela é do século IV. Então, nominalmente nós vamos ter a partir daí. E ela perdura por longos anos. Dela, no primeiro milênio, sai a igreja ortodoxa, que é a igreja da Rússia, a igreja do Ocidente, do Oriente, na verdade, né? E depois nós vamos ter uma outra grande ruptura na Reforma Protestante no século XVI. A partir da Reforma Protestante, aí nós vamos ter uma pancada de divisões. E de secções, né? Assim, e isso de um certo ponto, cara... são egos inflamados e muitas vezes eu faço diferente de você, o meu é melhor. Então, assim, é perigoso isso daí, cara. Hoje no Brasil nós temos mais de 12 mil denominações, salvo engano. Olha o absurdo, cara, da onde a gente chegou. E a palavra diz lá em João mesmo que o Senhor vem buscar uma igreja. E na verdade ele fala mais, ele diz assim, que o trabalho da igreja é para se tornar uma, para que o mundo lá fora reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Então o mundo lá fora precisa ver, através da unidade da igreja, a revelação de Cristo. Sim. Então a gente tem uma responsabilidade grande. Então, a partir daí, com todos os temores possíveis para que não haja divisão,
eu acredito que pode acontecer. E existem algumas situações que podem. A primeira delas, quando a igreja que você está, ela desvia de uma forma muito grande teológica, onde ela deixa de ser uma igreja saudável, começa a se tornar menos saudável e ela se torna uma heresia ali na frente, ela se torna uma falsa igreja porque ela abandonou. Recentemente a gente tem uma mudança no estatuto de uma congregação muito grande no Brasil, a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Eles até o ano passado, salvo engano, cara, e eu até vi isso daí, assim, para quem quiser, é só entrar lá no site da CCB, se procurar o estatuto você vai ver. Até 2023, salvo engano, o estatuto dizia que a Bíblia era a palavra inerrante, fiel e única de Deus. A partir de 2024, eles mudaram e a palavra contém começou a fazer parte, que a Bíblia já não é mais, ela contém a palavra de Deus. E o que contém a palavra de Deus, contém outras coisas que não são palavra de Deus também. E isso é um problema. E isso fere a primeira característica de uma igreja saudável. Isso torna essa igreja agora uma igreja não verdadeira. Entendeu? Então a gente precisa... Quem está, os irmãos que estão na CCB deveriam sim deixar a CCB e procurar outras igrejas para congregar. Porque então, assim, já é uma heresia. Já é uma seita. Já é uma seita. Então, assim, nós temos formas de sair. E a primeira e mais gritante é essa. É quando você olha para o seu contexto e fala o seguinte, cara, não dá mais. Isso aqui não é igreja. Sim. Vou cair fora. Aí você cai fora. Beleza. No segundo ponto, entra a questão que eu vivi e talvez você tenha vivido também na sua ruptura. Você está numa igreja que é verdadeira, só que ela não é tão saudável às vezes. E nesse processo de não saudável, você já não consegue mais ter comunhão, seja teológica, doutrinária com aquela igreja. E por uma questão de preservação da sua saúde espiritual, você entende que a melhor alternativa é você sair. Você não sai por ego, por desavença, porque você não se submeteu a isso, aquilo, aquele outro. Não, é um contexto de coisas onde você já não consegue mais comungar, caminhar junto, em concordância. A palavra diz, pode dois andarem em desavenças? Não pode. Não tem como, não tem como caminhar junto, não concordando em tudo. Sim. É um problema que a gente vai ter. Porém, com relação às coisas a serem concordadas, a gente precisa trazer para a mesa coisas que sejam vitais. Não coisas supérfluas. Por exemplo, lá na igreja, nós tratamos teologicamente de vários pontos. E a igreja ela tem uma posição teológica. E ela caminha sobre ela. A partir daí, nós temos na nossa igreja pessoas que concordam 100% com a posição da igreja e outras que não concordam tão 100%. Mas ainda assim, o não concordar não é vital. Sim. São superáveis. É você entender que aquilo que te une com o seu irmão, com a sua igreja, é maior do que aquilo que te separa. Sim. Então você supera. Entendeu? Você entende diferente, está disposto a ser convencido, mas enquanto você não for, você caminha em obediência, em submissão. O que não dá é para você não concordar e não se submeter. E aí você tem que sair, cara. Você tem que sair, não dá para ficar. E isso é uma forma saudável de sair. E não é sobre igreja certa e correta, é sobre você não se encaixar naquele perfil e poder se encaixar em algum outro perfil. Então, assim, dentro dos processos de igrejas verdadeiras, nós vamos ter muitas igrejas distintas. E todas elas verdadeiras. Sim. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma igreja que vai se encaixar mais. Nunca perfeita, porque não existe a igreja perfeita. Você sempre vai ter problemas teológicos, às vezes, alguma corrupçãozinha ou outra de coisas menores, conflitos. Sim. Essas coisas fazem parte da vida, cara. Você não quer ter problema, você precisa morrer. A solução para quem não quer ter problema é a morte, cara. Porque se você estiver vivo respirando, você vai ter dentro da igreja a mesma coisa. Você vai ter problema. Você precisa aprender a superá-los. Agora, se chega um momento onde, e aí entra o ponto onde vale uma reflexão se eu estou numa igreja não concordando, mas a minha não concordância já está me prejudicando, cara, eu estou decrescendo na fé, eu estou esfriando, eu estou apostatando, sabe Deus o que está acontecendo comigo? Eu acho que você pode considerar a possibilidade de sair, porque aí você está jogando a sua saúde espiritual, colocando ela em risco, entendeu? Então você precisa talvez procurar algum outro lugar para congregar. Tirando isso, cara, eu não sou a favor, por exemplo, de eu não concordo com o pastor nisso. Porque, sei lá, vamos pensar que a igreja pintou a parede de preto. Vou sair da igreja. Cara, eu acho que essas coisas precisam ser superáveis. Por exemplo, o pastor não me reconheceu, tô magoado com ele. Não vou faz 3 meses na igreja porque ele não me deu parabéns sobre uma coisa que eu fiz. Ou o pastor falou uma coisa que eu não gostei.
Qual é a dificuldade que as pessoas têm, cara, de não concordando com alguma coisa, procurar a pessoa e falar o seguinte, cara, Daniel, não gostei do que você falou. As pessoas preferem ficar com isso, não gostando do que tu disse, não te procurando para falar, e vão conviver 1 ano, 2 anos com isso, retroalimentando isso daí, isso vai virar um câncer dentro do seu coração. Sim. E ela vai influenciar uma pancada de gente na sua volta. Sendo que era só ela sentar e falar assim, Daniel, não gostei do que você disse. Aí o Daniel vai falar assim, mas eu não falei nessa intenção. Aí você fala assim, foi. Fala assim, resolveu o problema. Resolveu o problema, cara. É absurdo, cara. É assim, assustador, cara, a falta de maturidade que as pessoas têm. De resolver as suas tretas e de superar. Porque isso é igreja. Por exemplo, vamos lá. Você acredita que Deus ele pode realmente dar uma direção para uma pessoa tomar a decisão de sair da igreja e a pessoa, a partir disso, começar a enxergar coisas que ela não via antes? Acredito. Tá, eu só quero fazer um parênteses antes, porque assim, dentro desse contexto de Deus falar, existe um jargão que as pessoas usam às vezes, cara. O Deus me disse? O Deus me disse. Eu lembro que quando eu fui sair da igreja, e assim, eu tô falando algo, meus irmãos, que eu não fiz pelas costas, eu tratei com o meu pastor sobre isso daí. Sim. Eu lembro de chegar para ele me fazer uma pergunta, falar assim, mas você tem uma palavra de Deus para sair? E eu falei assim, pastor, seria muito mais fácil para mim e pro Senhor eu chegar aqui e falar o seguinte, ó, Deus me mandou sair. Só que se eu fizer isso, eu vou estar mentindo. Porque eu não ouvi de Deus, não tenho uma palavra de Deus, falar assim, Guilherme, sai da igreja tal. Não tinha. Agora, o que eu tinha é uma percepção espiritual de uma vida e de situações onde eu tinha paz e não tinha paz. Então eu falei assim, ó, eu entendo, cara, que Deus ele se move em meio a ambientes de paz e não de confusão. Então, quando o meu coração ficava aflito com algumas coisas e em paz com outras, eu falava, opa, eu entendo que isso está mais pro lado de Deus do que não. E essa percepção vai me levando a tomar uma decisão que eu preciso tomar. Eu não duvido que Deus pode dizer, não duvido. Eu só não acho que ele fala com a frequência com que as pessoas dizem. Sim. Deus me disse tal coisa. Porque, cara, se for assim, meu irmão, Deus tem que tomar um gole de água aqui, que ele deve estar com a boca seca, de tanto que ele fala. E eu não penso que é assim. Eu acho que Deus fala, Deus é um Deus que não é calado, ele fala aos corações, ele orienta, ele movimenta, mas tudo que ele faz aponta para um propósito. Quantas pessoas usam Deus me disse para tratar de vontade do seu coração? Sim. Agora, voltando à tua pergunta, sim, eu entendo, cara, que às vezes existem momentos onde parece que as escamas caem. É muito comum a gente entrar num ambiente, Daniel, e a gente ser envolvido por ele. Faz parte, cara, entendeu? Por exemplo, ainda que você seja um cara maduro e nós sejamos conhecedores da palavra e busquemos crescer em conhecimento, nós não estamos imunes a pertencendo a um ambiente de ser anestesiado por ele. Sim. Porque o ambiente molda a pessoa. Se nós não formos fortes o suficiente para transformar esse ambiente em uma cultura boa, ele vai nos moldando com o passar do tempo. E é suave, cara. Sim. Então, assim, você não era o Daniel que sai da igreja que saiu, ele não era o mesmo que entrou há anos atrás lá. Você foi moldado por uma cultura, cara. Sim. Porque você pertenceu àquilo. Então, lógico que você viveu contextos onde hoje você olha e fala assim, cara, como que pode eu ter me submetido a isso? Sim. Hoje para você é claro e naquela época não era. Por quê? Porque hoje você está podendo olhar, você deu um zoom out, você tá lá de cima olhando e fala assim, cara, não tem cabimento. Só que antes você não estava aqui, você estava lá dentro no meio. Sim. E você não tinha percepção do todo. Então, Deus pode fazer isso sim. E aí eu não tenho dúvida, cara, de Deus trazer palavras de forma muito específica para tratar de situações onde é propósito dele e orientar a sua igreja, falando, olha, cara, vai acontecer tal coisa, ou faça isso. E a partir dali você começar a perceber coisas que estavam diante de você todos os dias e você não percebia. É as escamas dos olhos que caem. Isso, na verdade, foi uma experiência que nós tivemos, né? Uhum. Eu e minha esposa. Então a gente teve uma decisão bem... Cara, foi a decisão, acho que uma das decisões mais difíceis que a gente teve para tomar foi essa. Né? Porque a gente se viu, cara, tipo assim, a gente viveu no contexto de igreja durante anos e eu posso falar assim, cara, com muita tranquilidade no meu coração, não tinha pretensão nenhuma de sair de lá. Nenhuma assim. Sem problema, sem mágoa com o pastor, com liderança, com amigo, inclusive a maioria dos meus amigos são da antiga denominação que eu fazia parte, então, tipo assim, eu não tenho um problema no coração em relação a isso. Mas
uma coisa que nós sempre tivemos temor foi aprender a escutar e discernir a voz de Deus. Então, entre aquilo que eu tinha como percepção que Deus falava, ela era mais importante para mim na minha vida do que qualquer outra decisão. Né? Entendeu? Então, qualquer outra decisão. E isso se torna muito desafiador. Porque, cara, você escutar Deus falar algo para você não é para ser algo prazeroso, porque sempre vai te trazer uma renúncia de algo. Vai desconfortar. Então, tipo assim, não é aquele negócio assim, ah, meu filho querido, e tipo assim, você vai sair sorrindo. Não, cara, você vai discernir algo da parte de Deus, e isso vai requerer de você algo muito sacrificial. Né? E a gente teve esse sacrifício de fazer, cara. Então a gente tomou uma decisão muito desafiadora na nossa vida, que foi tomar a decisão de romper, de simplesmente sair. Sem problemas particulares, não temos problemas particulares com ninguém. Sei lá, tô saindo porque, enfim, sei lá, vi alguém roubando. Vi não sei o que, um adultério, e estão escondendo. Não, cara, a gente simplesmente tomou uma decisão porque a gente conseguiu discernir que Deus estava nos movendo para um novo tempo. Sim. E de uma forma muito tranquila. Agora, o ponto todo é, Guilherme, fulano de tal tomou uma decisão, Deus falou realmente com essa pessoa que ele precisa sair. Como é que você vai lidar com toda essa posição agora? Você como um pastor hoje, né? Tô colocando aqui... Eu sou expert nisso, cara. Tô colocando você tá maluco, aqui... Você tá falando com o cara que já abençoou. Tá, mas vamos lá. Tô colocando pra você aqui a minha história e falando, tipo assim, Guilherme, Deus nos deu uma direção hoje pra tomar uma decisão de sair da igreja. Parará. Beleza. Como você consegue desenvolver e absorver isso, fazendo com que essa pessoa consiga sair da igreja, talvez sem um problema, sem uma rixa, sem uma divisão ou qualquer outra coisa do tipo. Tá, hoje, só pra te ter uma noção, eu vou trazer um exemplo que não envolve a Deus e vai te mostrar como, se não é um exemplo que não envolve Deus, eu estou posicionado desse jeito, quanto mais o que envolve. Hoje a gente teve uma conversa com um casal que vai sair da igreja. Eles vão embora de Porto Velho, mais um, que não são vocês, é outro já. E aí, quando eu falei que eu sou expert é porque, cara, a gente já passou por isso daí, não foram poucas as vezes. E conversando com esse casal, ele tá tomando uma decisão profissional. E aí a gente começa a olhar como igreja e entender, cara, como nós devemos ser, de uma certa forma, incentivadores daquilo que é verdadeiro. Se você me procura e fala assim, Guilherme, eu recebi uma oportunidade profissional, cara, muito boa, e eu vou me mudar de cidade. Se eu sou um pastor e sem nenhum tipo de orientação de Deus, simplesmente na carne, se eu sou um pastor que vira assim e fala, cara, você não pode, e a obra de Deus, e isso é sem vergonha, cara, isso é erro, isso é opressão, isso é você trazer uma carga, cara, que Jesus nunca trouxe, é você colocar a igreja num patamar onde ela não está dentro da hierarquia de prioridades da pessoa. A vida financeira de uma pessoa, a família de uma pessoa está sempre à frente da igreja. E quando eu falo vida financeira, eu falo a capacidade de prover, de um marido prover. Tá? Se for luxos e coisas, a gente pode até discutir as prioridades. Mas um pai que precisa alimentar a sua casa e tem uma oportunidade de melhorar a vida da sua família, eu não posso colocar a igreja diante disso, a não ser que tenha uma orientação de Deus para isso. A não ser que Deus fale, abra mão disso para servir o reino. Mas eu estou falando de um caso onde Deus não falou nada. Sim. Ele decidiu por conta e eu, como pastor, o abençoei. E incentivei e falei, cara, eu faria a mesma coisa. Se fosse você. Se eu estivesse no seu lugar, eu tomaria a mesma decisão. Certo. Se alguém chega dizendo que foi Deus que mandou, cara, eu carrego comigo um discurso que é o seguinte. Quando Deus fala, o homem se cala. Então, Deus falou com você, mas não falou comigo. Vou te dar um exemplo. Deus falou para você sair e não falou para mim que você ia sair. Eu ainda assim vou te respeitar como homem de Deus. Porque eu olho para você e falo assim, cara, o Daniel é um homem, é maduro. E ele é responsável pelas decisões que ele toma e por aquilo que ele carrega, aquilo que ele porta. Se ele está dizendo que Deus disse, quem sou eu para duvidar? A não ser que eu tenha elementos para isso, entendeu? Sim. Mas numa naturalidade das coisas, eu te abençoarei e incentivarei. E, cara, espero comungar contigo, entendeu? Como um irmão em Cristo ao sair da igreja. Esse é ponto. Agora, se Deus
não me fala ou me fala o contrário, eu percebo que é uma estratégia de fuga e tal, talvez eu confronte. Você usar o nome de Deus para fugir de alguma coisa. Sim. E eu tendo essa percepção, talvez eu confronte. Então, assim, é muito particular a situação da ideia. Porque o pastor ele tá lá atento, ele tem que estar atento e entendendo. Então, imagina só alguém que está ferido com outro membro da igreja. Imagina só, eu tenho uma igreja com 5 pastores, você está magoado com um braço direito meu da igreja, um pastor meu. E vocês não se resolveram. E você fala, eu tive uma direção de Deus para sair. E eu vou te chamar e falar assim, cara, foi Deus mesmo? Será que você não tá, cara, com alguma coisa no seu coração? Você não, cara, vamos tentar. Vamos. Então, assim, é muito individual, cara. É uma coisa muito, assim, é muito única, entendeu? Eu não tenho como, assim... Agora, no exemplo que tu deu, eu abençoaria. Sim. Sem problema algum. Abençoaria. Porque assim, cara, existe os pontos, né? A gente tomou uma decisão, mas... Tu não foi abençoado, bicho? Na verdade, o ponto de ser abençoado, na verdade, eu escutei do próprio pastor que ele não precisaria me abençoar, não tinha por que me abençoar. Aí, né? Complicado. Então, são pontos, assim, bem complicados. E aí entra na questão, cara, é o que eu falo sobre você talvez questionar as coisas. Você, tipo, cara, você não é um rebelde questionando nada. Não. Então, tipo assim, quando nós vamos comunicar, de contrapartida, a gente já vem com a resposta automática, né? Mas Deus não falou comigo. Sim, tá. E não existe uma obrigação. Beleza, e não existe uma obrigação. Só que, como você falou, cara, como uma pessoa madura... Você é responsável, cara? Eu sou responsável pelas minhas ações. Sim. Então, cara, pastor, com muito carinho, com muito amor, amo o senhor, mas eu não preciso que o senhor seja um intermediador, né? Então, tipo assim, não preciso de um intermediador nesse aspecto. Mas, cara, e assim, com o coração bem tranquilo, eu falei, cara, se eu tiver errado na minha decisão, eu vou ser o primeiro a voltar pra cá. Sim. De falar assim, cara, eu errei, tomei uma decisão errada e tô aqui de volta. E tô arrependido. Tô arrependido. Isso é nobreza. Entendeu? Quero voltar. Mas, cara, isso não aconteceu. E, assim, o que me preocupa nesse contexto de saída da igreja... E, cara, eu vou falar por uma experiência própria. E eu sei que, tipo, cara, eu tenho meus amigos que, enfim, sabem um pouco do contexto. Ou talvez não saiba e vai ficar um pouco chocado, né? E tá tudo bem. Mas, assim, a gente não... Cara, a gente entra pela porta da frente quando chega. Mas a gente sai pela porta do fundo. Cara, isso é triste. Entende? Então, assim... Porque quando a gente chega na parte de comunicar e falar, cara, é o seguinte, estou saindo da igreja, beleza, está saindo da igreja? Então tá. Então, no dia seguinte já tem uma reunião, Daniel Gisele está saindo, por favor, saia de todos os grupos da igreja e não venha na reunião que vai ter tal dia. E pronto, e assim foi encerrado. Entendeu? Acabou o ciclo. Acabou o ciclo, encerrou-se desse jeito. Então, tipo assim, aí triste. Depois fizeram, enfim, um culto no culto de jovens, para abençoar tudo, mas a gente sabe para quem realmente estava tratando no fundo e nos bastidores as questões, a gente sabe que não foi realmente desse jeito, mas ok, tá tudo bem, né? Tinha as pessoas que serviram com a gente. Então, por exemplo, na nossa saída, cara, eu achei assim, inadmissível o ponto de eu ser privado de pelo menos mandar uma mensagem e conversar com as pessoas que serviram com a gente durante anos como liderança. Entende? Então, assim, são pessoas que caminharam com a gente um bom tempo e eu simplesmente não poder compartilhar daquilo que eu tinha como uma direção, eu e minha esposa, de falar assim, cara, eu tô saindo, fico feliz por poder servir com vocês. Inclusive, como a gente foi privado de poder mandar essa mensagem, a gente mandou mensagem no privado de cada pessoa que serviu com a gente, cara. Sim. O mesmo áudio. Gente, estamos saindo, tivemos uma direção assim, assado, não temos problema. Se você quiser saber o motivo da nossa saída, você pode vir aqui em casa, tomar um café, a gente vai abrir o coração para você, está tudo bem. Pronto. Cara, as mensagens que eu mandei para as pessoas foram parar em Curitiba, foram parar com outros pastores, dizendo que eu estava manipulando as coisas, que eu estava mandando mensagem para as pessoas para querendo justificar a minha saída. Cara, eu não fui... tipo assim... Eu não entrei, não me envolvi em nenhum escândalo, cara, pra querer justificar nada. Eu simplesmente tenho um motivo, tô saindo. Entendeu? Eu vou me justificar do quê? É complicado. Cara, mas uma das coisas que o cristão perde logo no início da sua caminhada é o compromisso com a sua reputação, viu? Então, nessas e a paciência, horas, cara, às vezes. Cara, porque assim, eu também quando saí, eu não tive a oportunidade os pastores ficaram sabendo, mas a igreja não foi apresentada o motivo, e nem... então cada um fica com a versão que conta, e eu não pude dar a minha. E no fundo, cara, mas a gente assim, acaba... em relação à versão, tem uma coisa muito, muito importante, que, cara, que é o que você falou. Eu tive assim, a total
assim, nobreza, posso falar, de ir conversar com o meu pastor. Sim. Então, de falar assim, cara, não existe duas versões. Pronto. Existe uma versão. Tô saindo por causa disso, parará, parará, parará. Então, tipo assim, não tem... Ah, não, mas o Daniel conta isso e fulano tá contando outra coisa. Não, cara, não existe, só existe uma versão. Só existe o motivo real da gente sair e pronto. Não existe dois motivos, entende? Agora, o ponto é, quando a gente não tem a oportunidade ou o direito, ele é tolhido de você poder realmente falar o porquê que você está tomando essa decisão tão desafiadora na sua vida, aí sim, vai surgir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 versões, porque cada um vai entender de uma forma. E sabe por que as pessoas fazem isso? Não permitem que você fale? Por causa daquilo que a gente está falando lá atrás, ainda, da igreja plural. Não só isso. Da igreja na liderança única, impositória, da manipulação, porque as pessoas não querem perder. Sim. Elas não querem que você saia e as pessoas que têm afinidade com o Daniel saiam junto. E aí, não é que você convide as pessoas para sair, porque eu acho isso um erro também. Sim, não estou dizendo que vocês fizeram. Isso é errado. Mas existem pessoas que têm afinidades, que foram cuidadas por vocês e não pelo pastor, que era o pastor da igreja. E essas pessoas, elas entendem igreja com vocês, não igreja pela instituição. Porque ela entende que essa igreja é viver uma vida próxima. Comungar, exortar, compartilhar. Então essas pessoas, por afinidade, cara, elas vão naturalmente, sabe, pertencer e vão querer continuar e tal. Então, mas as pessoas privam de falar porque elas têm medo de perder. Olha só como isso é perigoso, cara. Se nós temos uma igreja, a igreja ela é do Senhor. Por que eu vou proibir um membro de visitar outra igreja? Sim, então, assim, por exemplo, lá na igreja hoje, se alguém quiser ir visitar uma outra igreja, não precisa, assim, ó, eu não preciso nem ficar sabendo. Não precisa de comunicar. Mas lógico que, cara, que absurdo. Agora, se você deixa de frequentar a nossa igreja sendo membro e já não aparece há muito tempo, eu vou te procurar, porque tem uma coisa errada. Mas num domingo você foi receber um pessoal que chegou do encontro na igreja tal, foi lá com a sua irmã que está visitando outra igreja tal, te chamou para ir junto porque tu é um crente mais maduro e ela quer que você participe desse início de caminhada dela. Cara, qual é o problema? Se um pastor, cara, não tem a confiança de que aquela igreja está lá porque se submete a ele e quer estar lá, eu não posso manipular, cara. Eu não posso querer controlar o corpo que não é meu. Eu não posso criar regras e dizer o seguinte, olha, quer ver um outro exemplo? A ideia da bênção. Se você sair, você está saindo em rebeldia, em maldição. Que pastor tem autoridade para amaldiçoar uma ovelha do Senhor? Cara, eu tenho amigos da mesma, enfim, que hoje moram em outro lugar, que, cara, quando eles decidiram sair da igreja, eles foram amaldiçoados, falaram que o filho dele ia nascer com lepra. Esses caras são uma maldição, na verdade, né? Um cara que fala isso daí, bicho. Então, assim, tipo assim, não tem cabimento, olha só, cara. O nível de manipulação. O nível de manipulação, a loucura na questão das pessoas. Porque, cara, isso é absurdo. É absurdo, isso é absurdo. Por exemplo, quando, no nosso contexto, quando a gente saiu, cara, a gente foi chamado de pessoas com mau caráter. Não, na verdade nós fomos, primeiro que chamou que nós estávamos tendo mau caráter. Nós somos pessoas de mau caráter. Depois nós tivemos uma reunião e eu fui questionar. Poxa, mas nós fomos chamar de pessoas com mau caráter e a palavra foi, não, veja bem, nós não chamamos você de pessoa de mau caráter, nós falamos que você estava agindo como uma pessoa de mau caráter. Mas agora o ponto crucial é, o que é mau caratismo? Qual foi o mau caratismo que eu cometi? Sair da igreja? Pronto. Então, tipo assim, porque são pontos, cara, e eu acho que assim, e fica realmente, cara, para todo mundo, eu acho que uma coisa que você precisa questionar é, se você tá numa igreja onde as pessoas que estão saindo da igreja sempre saem mal faladas, você precisa realmente tentar saber o motivo, porque tem algum problema. Porque todo mundo que sai em rebeldia, só eles estão errados. A igreja nunca errou. Todo mundo, cara, que sai, tá errado. Então, tipo assim, no mínimo, gente, no mínimo, questione, no mínimo, isso lógico. É o mínimo. E eu não tô falando, cara, que todo mundo que saiu em plena paz, sem problema. Não, cara, porque realmente vai ter gente que, infelizmente, né? Foi muito mais um livramento para a igreja, devia ter saído mesmo. Mas, assim, nem sempre, cara, é desse jeito. E a gente vai olhar o contexto, cara, às vezes lideranças, que são pessoas que de extrema confiabilidade no contexto da igreja, do pastor e tudo, estão saindo como rebelde. Então tem alguma coisa errada. E eu escutei um cara falar um negócio muito interessante, que ele falou bem assim, cara, você já parou para ver que as pessoas que geralmente saem da igreja são as pessoas que estão no bastidores? Porque realmente eles que têm acesso às coisas. Pronto, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. As pessoas, normalmente são pessoas que
estão ali comungando de alguma coisa e descobrem, né? Sim. O corpo, no geral, dificilmente, cara. Dificilmente. E numa igreja muito grande, cara, pessoas entram e saem e os pastores nem sabem. Sim. Porque o fluxo é muito grande. Não conhece, né? Elas entram e saem. Meu Deus, gente, nós já vamos para 2 horas de podcast e, cara, a gente tem muito mais tema. Eu quero já deixar estendido aqui. Na verdade, eu quero fazer 2 coisas, né? 2 perguntas. Na verdade, 2 perguntas não. 2 pedidos, né? O primeiro é de que você que está vendo o podcast, se você tem a ideia de algum tema, alguma dúvida, coloca aí embaixo, vai lá no comentário, coloca o seu comentário dizendo, pastor e tal coisa, e essa situação e outra, a gente vai ter o maior prazer de poder interagir com você, de tentar, de uma certa forma, te dar algum tipo de direcionamento. E se você também tem sugestões de novos tópicos, de novos temas, você pode também colocar lá embaixo. Pastor, fale sobre isso, sobre aquilo. Enfim, a gente está aberto aqui para poder tratar. Se são coisas relacionadas à igreja, à palavra do Senhor, a gente vai ter maior alegria de poder trazer para a mesa. E já fica meu convite aqui. Antes de você partir, talvez a gente fazer uma parte 2 desse podcast. Fazer uma parte 2, inclusive, que a gente já poderia abrir as caixinhas de pergunta. Também, e a gente pode talvez ser, debater aqui, seria interessante. Pode ser. Então, coloque lá no seu comentário. Na próxima eu garanto que eu vou responder mais e deixar o pastor fazer as perguntas. Pois é, né, cara? Nós invertemos esse negócio aí. Ele conseguiu virar o jogo, ó. Gente, eu queria agradecer a paciência de vocês que estão aqui conosco ao longo dessas 2 horas. É uma alegria poder falar das coisas do Senhor. Cara, 2 horas passaram para nós aqui e a gente acabou nem sentindo. E eu espero que vocês também gostem. De verdade, a gente faz isso com muito temor no coração. Nós amamos a igreja do Senhor, amamos a palavra do Senhor. E com muito temor nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma muito mais simples e muito mais verdadeira dentro do corpo de igreja. Nós queremos que a igreja realmente se torne uma só. Nós lutamos por ela e nós vamos dar aquilo que for possível, inclusive as nossas vidas, se assim for, em nome de Jesus, para que essas coisas aconteçam. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.